Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2261. Mesmo que Yuan estivesse essencialmente lutando contra o equivalente a 2 Saaruca 10% de seu verdadeiro poder, ele não se sentiu particularmente pressionado ou sobrepujado. Foi surpreendente, especialmente considerando que não muito tempo atrás, ele havia lutado apenas para enfrentar um. Pensar que cresci tanto apenas absorvendo a essência eterna neste teste. O próprio Yuan estava surpreso com seu progresso. Ao contrário da energia espiritual ou de seu reino de cultivo, medir seu crescimento com a essência eterna era muito mais difícil. Afinal, o único parâmetro que ele tinha para medi-lo era Saaruk, que foi generoso o suficiente para revelar sua própria proeza. Se cresci tanto apenas absorvendo tão pouca essência eterna, o quanto mais forte eu ficaria se absorvesse tudo isso. O coração de Yuan disparou com emoção e antecipação. Ele mal podia esperar para derrotar os 2 eternos restantes e reivindicar o poder deles para si mesmo. Ele também se perguntava de onde vinha a essência eterna em primeiro lugar. Afinal, a escadaria era essencialmente um anel espacial que armazenava tesouros que suas encarnações anteriores haviam reunido. Ela não possuía a habilidade de criar tesouros ou essência do nada. O tempo fluiu enquanto Yuan lutava com os 2 eternos, as ondas de choque de suas trocas ondulando através do vazio e estilhaçando estrelas próximas. À medida que a batalha se arrastava, o domínio de Yuan sobre a essência eterna alcançou alturas sem precedentes, manejando-a tão naturalmente quanto ele podia manejar a aura da espada. No início, ele só podia dispará-la para fora sem muito controle ou usá-la para reforçar seu corpo e tesouros. Mas agora, Yuan podia moldar a essência eterna livremente, moldando-a como bem entendesse. À medida que seu controle sobre a essência eterna se aprofundava, seu poder naturalmente se tornava mais intenso. Agora, seus ataques não apenas cancelavam os golpes dos Eternos. Em vez disso, ele estava começando a superá-los. Após outros 3 meses de batalha implacável, Yuan derrotou outro Eterno, restando apenas um. No momento em que o Eterno caiu, Yuan e o restante começaram imediatamente a absorver sua essência eterna. E agora, resta apenas um, disse Yuan enquanto observava a silhueta massiva ao longe. Você realmente acredita que nos derrotou? O Eterno respondeu com uma voz calma e quase serena. Nós, Eternos, somos indestrutíveis e imortais. Tudo o que você fez foi atrasar o inevitável. Talvez eu não consiga matá-lo agora. Mas eventualmente encontrarei uma maneira, disse Yuan. Ha ha ha. O Eterno explodiu em gargalhadas. Boa sorte com isso. Assim que terminou de absorver a essência eterna, a força do Eterno restante superou até mesmo Saaruca 20% de seu verdadeiro poder. Enquanto isso, o próprio crescimento de Yuan o deixou apenas ligeiramente atrás. É aqui que você perece, mortal. O Eterno rugiu, sua voz sacudindo o vazio enquanto pressionava sua essência eterna sobre Yuan como uma montanha esmagadora. Uma luz cruel brilhou nos olhos de Yuan enquanto ele desencadeava toda a sua essência eterna para contra-atacar. Embora sua essência fosse mais fraca, ainda era forte o suficiente para deter o avanço do Eterno por um momento. No entanto, assim que aquele breve momento passou, a essência do Eterno retomou sua descida, pressionando Yuan com força suficiente para ameaçar sua própria existência. Yuan cerrou os dentes e forçou-se ao limite. Se sua essência eterna não era forte o suficiente, então ele precisava encontrar uma maneira de fortalecê-la. Eu sei que você ainda não está maduro, mas preciso da sua ajuda aqui. Yuan murmurou de repente, quase como se estivesse falando consigo mesmo. De repente, Yuan pôde sentir seu dantian aquecer, como se estivesse respondendo a ele. A árvore espiritual sente a essência de? A árvore espiritual treme de empolgação. A árvore espiritual espalha suas raízes por todo o seu corpo. Yuan sentiu uma sensação estranha agitar-se dentro dele, espalhando-se rapidamente por cada centímetro de seu corpo. Constituição eterna incompleta, ativada. No momento seguinte, a essência do Eterno pressionando Yuan de repente começou a enfraquecer, mas não estava desaparecendo em nada, e estava fluindo diretamente para o corpo de Yuan, quase como se estivesse sendo absorvida. O que está acontecendo? O Eterno exclamou confuso enquanto testemunhava sua essência sendo absorvida por Yuan a uma taxa rápida. Ele está absorvendo minha essência ativa? Isso é impossível. Absorver o ataque ativo de um Eterno era completamente diferente de absorver algo inativo, como a essência de Shiva ou a essência remanescente que Saaruk deixará em Xiao Kangmin muito tempo atrás. A essência ativa era simplesmente volátil demais, pura demais, para até mesmo a maioria dos Eternos absorver. Tentar absorvê-la com muita pressa seria como tentar coletar lava derretida em meio a uma erupção em vez de esperar que ela esfriasse. Se tentassem, eles apenas se feririam. Embora a vasta maioria dos Eternos carecesse de tal habilidade, os Eternos mais fortes eram capazes disso, e esse era um dos traços que os colocava acima dos demais. E ainda assim, Yuan absorvia a essência ativa tão naturalmente quanto absorveria o golpe de um cultivador com energia espiritual. Como um mero mortal pode fazer algo que nem eu consigo? Isso não pode ser possível. Embora seus olhos fossem ocos, meros contornos vazios na silhueta sombria, Yuan ainda podia discernir o medo tremendo dentro deles. Absorver o golpe do Eterno causou uma tremenda onda de poder dentro de Yuan, mas ele sabia que era apenas um efeito temporário, e sua essência eterna real mal havia crescido. Aproveitando o momento, Yuan lançou um contra-ataque rápido. O Eterno vacilou imediatamente com medo demais de desencadear outro ataque, pois temia que Yuan o absorvesse novamente e usasse seu próprio poder contra ele. Droga, droga tudo. Como estou lutando contra um mero mortal? O Eterno rugiu, sua voz tremendo de raiva e frustração enquanto se concentrava desesperadamente na defesa. Por fim, levou apenas alguns dias para o último Eterno cair. Levado ao desespero, ele subconscientemente lançou outro ataque, mas Yuan o absorveu tão facilmente quanto antes, e aquele único erro o acabou. Você completou o 3º teste. A notificação apareceu momentos depois, e Yuan foi trazido de volta à plataforma logo após, onde Tian ele estava esperando. Capítulo 2262.
Ótimo trabalho completando os testes, mestre. Tian'er o parabenizou em seu retorno à plataforma. Foi esse o último teste? Yuan perguntou. Ele tinha certeza de que haveria mais, já que teria sido chamado de teste final se fosse o último. Tian'er balançou a cabeça e respondeu calmamente, não, há mais um teste. Eu imaginei. Então você deve estar aqui para me dar minha recompensa por completar o teste anterior. No entanto, Tian'er balançou a cabeça novamente e disse, mestre, estou aqui para avisá-lo sobre o teste final. Avisar-me. Yuan engoliu em seco nervosamente, já que isso nunca havia acontecido antes. Tian'er continuou, embora você não tenha completado todos os testes, você já recebeu as qualificações para entrar no nono céu. O próximo teste será o último, e será diferente de qualquer teste que você já tenha experimentado antes. Se posso entrar no nono céu sem completar o teste final, qual é o objetivo do teste? Eu não sei. O quê? Não apenas o teste é único, mas nunca foi desafiado antes, então você será o primeiro a desafiá-lo. Eu não entendo. Por que minhas encarnações anteriores não o desafiaram? Porque o teste é restrito por tempo e não pode ser acessado até que uma certa quantidade de tempo tenha passado. No entanto, essa restrição terminou enquanto você ainda estava no terceiro teste. Em outras palavras, foi preparado especificamente para esta vida. Yuan murmurou. De qualquer forma, Tian'er continuou, se você desejar, você pode ir para o nono céu agora mesmo e retornar para desafiar o teste em uma data posterior. Mas você também pode optar por fazer o teste agora. Faz diferença se eu fizer o teste agora ou depois? O que muda? Yuan perguntou. Nada muda. A recompensa, a dificuldade, tudo permanecerá o mesmo independentemente de quando você desafiá-lo. A dificuldade permanecerá a mesma? Mesmo se eu a desafiasse depois que me tornasse um deus do cultivo? Yuan perguntou com um rosto confuso. Tian'er assentiu silenciosamente. Nesse caso, é melhor eu fazer isso agora. Eu entendo. Aqui está sua recompensa por completar o terceiro teste. Com um gesto gentil em direção ao vazio, Tian'er trouxe um orbe de cristal radiante. Dentro dele, um líquido estranho agitava-se e brilhava, seu movimento reminiscente de brilho flutuando através do óleo. Yuan sabia de relance o que era este item, pois irradiava com uma imensa essência eterna. Era a essência do eterno final que ele derrotou. Como você tecnicamente completou a escadaria para o céu, você pode começar o próximo teste quando quiser, disse Tian'er. Yuan assentiu enquanto aceitava o item. Então começarei assim que terminar de absorver isso. Ele se sentou e não perdeu tempo extraindo a essência eterna do orbe de cristal. Vários dias se passaram antes que ele refinasse cada última gota, e quando o fez, o orbe desmoronou em nada. Yuan inspecionou sua nova proeza com um sorriso no rosto. No meu nível atual, até Saaruca 20% de sua proeza seria impotente diante de mim. Algum tempo depois, Yuan falou em voz alta, Tian'er, eu deveria ter perguntado isso antes. Mas quanto tempo levará o teste final? Uma estimativa é suficiente. É impossível estimar, a voz de Tian'er ressoou no momento seguinte. Pode levar dias, semanas, até anos. Tudo depende de como você prossegue com o teste. Dito isto, o tempo parecerá e fluirá de forma diferente no teste final, e será muito mais rápido do que na realidade. Quanto mais rápido? 1 ano no teste será apenas 1 minuto na realidade. Tanto assim? Yuan engoliu em seco nervosamente. A implicação era clara. Ele provavelmente passaria muitos anos no teste final. Sempre que estiver pronto, mestre. Yuan fechou os olhos e respirou fundo. Deixe-me falar com os outros primeiro. Ok. Antes mesmo de Yuan piscar, ele foi teleportado para a sala dos espectadores, onde Xiao Hua e os outros estavam esperando. Eu não ficaria surpreso se passasse alguns anos neste teste, então não culparei nenhum de vocês se desejarem ir para o nono céu antes de mim, disse Yuan. Por que faríamos isso? Feng Yuxian balançou a cabeça. Passamos muito mais tempo observando você não fazer nada, como quando passou 20 anos cultivando no inferno branco. Yuan riu, você tem razão, mas também quero que façam algo por mim. Com o que você precisa de nossa ajuda? Xiao Hua perguntou, parecendo ansiosa para ser útil. Eu quero que todos vocês fiquem mais fortes, ele disse. Mais fortes. Lan Yinjin murmurou. Deste ponto em diante, tudo só se tornará mais caótico. Enfrentaremos especialistas que estão no ápice do mundo do cultivo, e além. É por isso que quero que todos vocês cresçam fortes, fortes o suficiente para se protegerem, caso chegue um momento em que eu não possa estar lá para vocês. Ele disse gentilmente. No momento, vocês duas são muito fracas quando comparadas a Xiao Hua, Yuan continuou, seu olhar pousando em Lan Yinjin e Feng Yuxian. Lan Yinjin e Feng Yuxian não tiveram resposta e só puderam baixar a cabeça, sentindo-se um tanto envergonhadas. Elas já sabiam dessa verdade, mesmo sem Yuan apontar. Portanto, em vez de perder seu tempo esperando por mim, vocês deveriam fazer algo que realmente as beneficiará, Yuan continuou. Com seus talentos, tenho certeza de que serão capazes de mostrar um progresso significativo até que eu termine meu teste. Lan Yinjin e Feng Yuxian trocaram olhares derrotados entre si. Eu entendo, jovem mestre. Feng Yuxian virou-se para encará-lo e suspirou com um sorriso amargo no rosto. Mesmo que devêssemos ser a nova geração de supremas divinas, não passamos de bagagem inútil neste momento. Eu possuo a linhagem de Fênix mais forte que existe, mas ainda estou no reino imortal. Se vou ser sua serva número 1, precisarei de mais do que apenas uma linhagem poderosa. Feng Yuxian encarou Yuan nos olhos com um rosto resoluto e declarou, prometo que serei mais útil da próxima vez que me vir, jovem mestre. Yuan balançou a cabeça e disse, não se trata de sua utilidade. Só quero que vocês sejam capazes de se proteger sempre que estiverem longe de mim. Afinal, não espero que fiquem ao meu lado o tempo todo, e não quero que o que aconteceu com Baixo Tal se repita. Capítulo 2263.
Feng Yuxian estremeceu apenas de recordar seu infeliz encontro com Baixo Tal. Você deve saber que não valorizo meus companheiros por sua utilidade, Yuan continuou. Mas se vocês querem continuar caminhando nesta trilha perigosa comigo, uma trilha ainda cheia de incógnitas, precisarão de força para fazê-lo. É claro, não os abandonarei por serem fracos demais ou por terem dificuldade em acompanhar, mas se chegar ao ponto de comprometer sua segurança, deixarei vocês para trás em um local seguro até que tudo termine. Afinal, como seu mestre, seu companheiro e seu amigo, é minha responsabilidade garantir sua segurança. Há uma razão para eu não estar viajando com Meishiu e os outros agora, não importa o quanto eu queira e o quanto sinta falta deles. Não posso colocar as vidas deles em risco apenas para satisfazer meus próprios desejos egoístas. Você não precisa dizer mais nada, Yuan. Faremos o nosso melhor para não decepcioná-lo, disse Lan Yinjin. Infelizmente não sei por onde começar. Eu cultivo principalmente através de devorar outras bestas, mas nunca estive no nono céu. Yuan sorriu e disse, não se preocupem, nunca tive a intenção de deixar vocês fazerem isso sozinhos. Ele virou-se para Xiao Hua e disse, Xiao Hua, gostaria que você cuidasse de Yinjin assim como cuidou de mim quando cheguei pela primeira vez aos 9 céus. Como a cultivação dela é a mais fraca, sentirei-me mais à vontade com você ao lado dela. Xiao Hua assentiu calmamente, farei o meu melhor. E quanto a mim? Feng Yuxian perguntou, apontando para si mesma. Honestamente não me importo de viajar sozinha. Estou acostumada com isso, afinal. Isso pode ser verdade, mas acho que seria melhor ter alguém com você, Yuan disse a ela antes de virar-se para olhar para Lingzi. O que você acha, Yingzi? Você pode ir com ela por algum tempo? Será muito mais divertido do que ficar aqui. Embora Yingzi não fosse mais forte que Feng Yuxian, ainda era melhor do que viajar sozinha. Não me importo, mas não serei capaz de protegê-la caso aconteça algo que ela não consiga lidar, ela respondeu calmamente. Se estivéssemos na expansão primordial, seria uma história diferente, mas neste mundo, minhas opções são limitadas. Estou ciente, mas você não é muito mais fraca que ela. Algum tempo depois, Lin Jiu manifestou-se. E quanto a mim, irmão Yuan? Você? Yuan hesitou por um momento antes de responder. Honestamente não tenho certeza. Você só é minha serva por causa de Xiao Hua. Nunca tive a intenção de arrastá-la para meus problemas. Então me diga, o que você quer? O que quer que seja, tentarei o meu melhor para conceder, mesmo que você queira seguir seu próprio caminho. Lin Jiu balançou a cabeça e disse, como eu já disse, não saberei o que fazer se não estiver ao seu lado, então continuarei a segui-lo. Não importa para onde você vá ou quão perigoso possa ser, ainda desejo segui-lo. Pelo menos até que eu tenha meu próprio propósito. Yuan silenciosamente esfregou os olhos por um breve momento antes de suspirar. Se é isso que você quer. É, ela confirmou. Yuan assentiu antes de continuar. Dito isto, não vou tratá-la de forma diferente por causa de suas circunstâncias. Se você quer me seguir, também precisará de força suficiente. Eu entendo. Agora a questão é, qual grupo você deveria seguir? Yuan ponderou em voz alta. Ela pode nos seguir, Xiao Hua falou subitamente em voz alta. Se o pombo bobo entrar em qualquer problema, ela não será capaz de lidar com mais do que ela mesma, então ela estará mais segura conosco, comigo. O quê? Como você ousa me menosprezar? Feng Yuxian fechou as mãos em punhos e encarou Xiao Hua com raiva. Xiao Hua deu de ombros. Estou apenas dizendo a verdade. No seu nível atual, você consegue lidar com cultivadores comuns de terceiro nível da ascensão a Deus, na melhor das hipóteses. Talvez quarto nível se levarmos em conta seu celo supremo. O nono céu não é um parquinho. Incontáveis potências vagam por este reino, algumas até capazes de igualar meu pai. Nesta era, até eu, uma cultivadora de nono nível da ascensão a Deus, não posso me mover livremente sem restrição. Incapaz de rebater, Feng Yuxian só pôde cerrar os dentes em frustração. Então está decidido. Lin Jiu e Yinjin irão com Xiao Hua, e vocês duas ficarão juntas. Algum tempo depois, Xiao Hua e os outros prepararam-se para deixar a escadaria para o céu. Prometo que pelo menos entrarei na ascensão a Deus quando você terminar seu julgamento, jovem mestre. Feng Yuxian declarou com os olhos marejados, parecendo que estava prestes a ser separada de seu amante. Eu tentarei alcançar o reino imortal. Lan Yinjin falou com determinação. E eu me tornarei um deus da cultivação, Xiao Hua declarou confiantemente. Yuan respondeu com um sorriso. Vocês estão fazendo parecer que não nos veremos por décadas. Serão apenas alguns anos. Após se despedirem, Xiao Hua e os outros deixaram a escadaria para o céu e entraram no nono céu. Enquanto isso, Yuan retornou à plataforma e preparou-se para o julgamento final. Estou pronto para começar o julgamento final, ele declarou com um rosto resoluto. Você começou o julgamento final. No momento seguinte, Yuan sentiu sua consciência escapar rapidamente para o vazio. Quando abriu os olhos novamente, Yuan encontrou-se em uma cena familiar, e parado diante dele estava um rosto familiar. Tianyang, o mundo da cultivação não é apenas diversão e jogos. É um caminho vicioso que pode facilmente levar à sua morte mesmo quando você não tem culpa. E é um mundo no qual estaremos entrando em breve, disse a jovem garota. Mei Lili, Yuan a reconheceu imediatamente. Não apenas ele a reconheceu, mas também reconheceu as palavras que ela acabará de dizer, pois faziam parte das memórias de Tianyang que ele já havia recuperado. Este julgamento deve estar relacionado a Tianyang. Mas, Yuan percebeu rapidamente que não conseguia mover seu corpo ou falar em voz alta, quase como se fosse apenas um espectador, assistindo a tudo do corpo de Tianyang, assim como quando recuperou este pedaço de memória pela primeira vez. Capítulo 2264. Se você está com medo, então por que concordou em se juntar à seita? Você poderia ter ficado aqui na vila com os outros. Assim como nas memórias de Tianyang, Yuan repetiu suas palavras para Mei Lili. Embora eu tenha medo do mundo da cultivação, há algo de que tenho ainda mais medo, a sensação de ser impotente, ela respondeu com um olhar solene no rosto. Yuan assistiu a tudo se desenrolar como de costume, perguntando-se silenciosamente quando finalmente lhe seria permitido começar o último julgamento. No entanto, ele percebeu rapidamente que ao contrário de recuperar suas memórias, o que ocorria em um piscar de olhos, ele estava agora revivendo a segundo,
segundo. Cada movimento, cada respiração, cada palavra que era proferida, Yuan sentia-se vivendo tudo aquilo, como se o passado tivesse se tornado realidade. O tempo continuou a passar e os eventos se desenrolaram exatamente como antes, desde a entrada no monastério imortal até a realização de tarefas no jardim de bambu. Então ele começou sua vida como um discípulo do pátio externo, constantemente esforçando-se ao limite nos campos de caça, onde conheceu o ancião San. Após muitos anos, ele finalmente tornou-se um discípulo do pátio interno, e antes que percebesse, já estava se preparando para o próximo exame de discípulo do núcleo. Para preparar-se, ele escolheu treinar no continente desolado, uma terra infame por seu ambiente brutal e bestas temíveis. Em seu caminho para o continente desolado, ele encontrou uma jovem em particular e sua família. Eu sou a discípula interna Huang Xiaoli. É uma honra conhecê-lo, irmão sênior. Após seu encontro fatídico, Tian Yang e a família Huang embarcaram em um navio com destino ao continente desolado. Infelizmente, durante sua jornada, encontraram um leviatã voador, uma besta marinha infame e rara que arrastou incontáveis navios para sua ruína e devorou inúmeras vidas. Embora tenham conseguido escapar do navio com um tesouro voador antes que o leviatã voador o destruísse, não conseguiram escapar da atenção dele, e ele rapidamente os perseguiu. Durante a perseguição, encontraram uma segunda besta marinha, uma entidade de força incompreensível, muito além de qualquer coisa que eles compreendessem. Enquanto Tian Yang e Huang Xiaoli conseguiram escapar usando um tesouro de salvação que Tian Yang nem sabia que possuía na época. O restante da família Huang não teve a mesma sorte. Sem saber que sua família já havia perecido, Huang Xiaoli atravessou o continente desolado com Tian Yang esperando encontrá-los. O relacionamento de Tian Yang com Huang Xiaoli aprofundou-se ao longo de sua jornada, e os dois eventualmente tornaram-se amantes. Mas seus dias de felicidade duraram pouco. Os bandidos de ouro e dinheiro apareceram, forçando-os a uma fuga desesperada. E como se o próprio destino estivesse contra eles, uma barreira surgiu subitamente ao redor de todo o continente, selando-o completamente e impedindo qualquer um de entrar ou sair. Huang Xiaoli foi morta pelos bandidos durante a perseguição, e Tian Yang também teria perdido a vida se não fosse pela intervenção de Kulas. Eu sou Kulas, e você? Após saber da situação por Kulas, Tian Yang concordou em entrar na tumba de Anzexian com ele. Logo antes de a tumba abrir, Tian Yang encontrou o ancião San e soube sobre o tesouro de salvação que ela havia lhe dado secretamente. No entanto, em vez de sentir gratidão, Tian Yang estava furioso. Ele culpou o ancião San pela morte de Huang Xiaoli, porque se ele soubesse do tesouro com antecedência, eles nunca teriam atraído a atenção dos bandidos, e ele poderia até ter conseguido salvar a família dela. O ancião San ficou tão chocada com a explosão de Tian Yang que ela não conseguiu nem dizer nada antes que ele partisse, terminando o relacionamento deles ali. Assim que a tumba abriu, Tian Yang e Kulas entraram e realizaram seus julgamentos, obtendo inúmeros tesouros valiosos e aprendendo técnicas poderosas que aumentaram muito sua força. Seu vínculo fortaleceu-se através de tudo isso, evoluindo de amizade para algo semelhante à fraternidade, especialmente depois que entraram em conflito com Gulin. Tian Yang também conheceu uma mulher única chamada Renxia, que era noiva de Kulas na época. Não apenas você não tem medo dos clãs imortais, mas você até ousa ir contra eles. Que homem interessante! No entanto, Kulas e Renxia mostraram desdém óbvio um pelo outro, em grande parte porque seu noivado havia sido arranjado por suas famílias, e os dois não gostavam um do outro. Renxia juntou-se à jornada deles brevemente antes de seguir seu próprio caminho, e Kulas havia alcançado seu objetivo na tumba de Anzexian com a ajuda de Tian Yang, obtendo a técnica de refinamento de corpo de grande mamute. Eventualmente, eles descobriram a localização do legado de Anzexian e seguiram para lá. No entanto, os clãs imortais haviam chegado primeiro e já haviam tomado todo o local. Tian Yang não tinha intenção de chegar perto do lugar, especialmente porque ele havia matado Gulin e estava sendo caçado pela família Gu. No entanto, o legado de Anzexian tinha outros planos para ele e arrastou a força para a entrada. Como ele era impotente contra os clãs imortais, Tian Yang não teve escolha a não ser entrar na montanha que abrigava o legado de Anzexian, um lugar que apenas ele podia acessar, tendo recebido a aprovação do legado. Lá dentro, ele descobriu a existência de seres muito além de sua compreensão e até aprendeu um método para se comunicar com um deles. Enquanto Tian Yang passou muitos anos isolado dentro da montanha, Kulas foi capturado pelos clãs imortais e submetido a interrogatório implacável e anos de tortura. Quando Tian Yang finalmente deixou a tumba de Anzexian após muitos longos anos, ele procurou imediatamente por Renxia, esperando saber o que havia acontecido com Kulas. Foi então que ele descobriu a verdade sobre o destino de Kulas. Neste ponto, Yuan perguntou-se se o julgamento final apenas mostraria todas as experiências de Tian Yang, e como ele ainda estava perdendo muitas das memórias de Tian Yang, ele esperava que esse fosse o caso. Alguns anos depois, Tian Yang e Renxia trabalharam juntos para libertar Kulas da masmorra de confinamento imortal. Depois disso, Tian Yang e Renxia continuaram a atrapalhar os clãs imortais até que um boato particular sobre um certo indivíduo começou a se espalhar. Capítulo 2265. Mais de 100 anos haviam se passado desde que Tian Yang resgatou Kulas da masmorra de confinamento imortal. Em todo esse tempo, ele não tinha ouvido uma única palavra sobre o paradeiro de Kulas, e devotou-se inteiramente a destruir os clãs imortais. Como Renxia desejava, eles começaram com o clã da Espada Imortal. O clã da Espada Imortal já estava lutando mesmo antes da traição de Renxia, deixando-os já enfraquecidos. Depois que ela se voltou contra eles e arruinou seus planos de vendê-la através de um casamento político, o clã estava essencialmente metade destruído, mesmo sem qualquer interferência adicional. Embora ainda carregassem o título de um clã imortal aos olhos do público, na realidade, os outros clãs imortais já haviam cortado todos os laços com o clã da Espada Imortal e não os consideravam mais um dos seus. Embora Renxia não tenha chegado ao ponto de matar seus próprios pais ou parentes, ela atacou diretamente os negócios da família Ren, enfraquecendo sua posição já frágil ao ponto em que não tiveram escolha a não ser renunciar ao seu status de clã imortal e reverter para simplesmente ser a família Ren.
Sob circunstâncias normais, outra família teria surgido para tomar seu lugar, mas devido ao caos em andamento, os clãs imortais foram forçados a adiar a seleção. Agora que a família Rei não é mais um clã imortal, eles definitivamente serão alvos de todas as pessoas que ofenderam no passado, Tian Yang disse. E daí? Eles merecem tudo que vier em seu caminho, Renxia respondeu, seu tom casual enquanto olhava pela janela do quarto de hotel. E quanto a você? Agora que você derrubou sua família e alcançou seu objetivo, o que fará a seguir? Seguirá seu próprio caminho? Renxia desviou o olhar da vista externa para encarar Tian Yang no rosto antes de responder. Um objetivo. Eu tinha 2 objetivos em mente quando decidi segui-lo, e só alcancei um deles até agora. Qual é o seu segundo objetivo, então? Tian Yang perguntou. Renxia estreitou os olhos para ele, encarando-o silenciosamente. Um momento depois, ela levantou-se e caminhou com um sorriso travesso. Tian Yang observou silenciosamente seus movimentos enquanto estava sentado à mesa. Você está perguntando isso porque genuinamente não sabe, ou porque está fingindo não perceber? Ela sussurrou enquanto deslizava para o colo dele, seus quadris macios moldando-se contra ele. Um braço esguio enrolou-se em seu pescoço, guiando o rosto dele em direção ao dela. Tian Yang encontrou o olhar dela calmamente e suspirou. Como você pode agir assim quando acabou de causar a queda da sua própria família? E por que você está tentando mudar de assunto? Renxia rebateu quase imediatamente. Posso não parecer, mas meu coração está tudo menos calmo agora. Em tal estado, posso fazer algo precipitado. Renxia alcançou subitamente o peito dele com o outro braço. Tian Yang fechou os olhos, um suspiro silencioso escapando dele. Você deveria reconsiderar. Qualquer um que se aproxime demais de mim está destinado a sofrer. Isso não soa como uma rejeição? Quão surpreendente. A essa altura, Tian Yang conhecia Renxia há muito mais tempo do que conhecia Huang Xiaoli, e os dois haviam sobrevivido a múltiplas provações de vida ou morte juntos. Embora ele tivesse tentado o seu melhor para não desenvolver sentimentos por ela, tal restrição era quase impossível, especialmente considerando o charme irresistível de Renxia e sua própria falta de experiência em tais emoções. Quando Tian Yang não respondeu, Renxia repetiu, desta vez em uma voz mais suave. Eu disse, não soa como uma rejeição. Se você não me der uma rejeição clara, não serei capaz de me controlar. Ela continuou, lentamente alcançando suas vestes e acariciando seu peito nu. Tian Yang abriu os olhos neste momento e encarou os olhos dela. Não diga que não avisei depois, ele disse em uma voz clara. Renxia congelou, olhos arregalados de choque. Ela estava apenas provocando e nunca pensou que ele realmente aceitaria. Mas seus sentimentos eram genuínos, e já que ele não a recusou. Sem hesitação, Renxia fechou a distância restante entre eles e pressionou seus lábios contra os dele em um beijo profundo e apaixonado. Após um longo momento, foi apenas quando ela finalmente ficou sem fôlego que Renxia separou seus lábios. Seu olhar, cheio de saudade e desejo, permaneceu fixo nele. Tian Yang tentou falar, mas foi imediatamente interrompido. Eu não me importo. Ela pressionou um dedo contra os lábios dele. Mesmo que você tenha mudado de ideia, é tarde demais agora. Se você quer se arrepender, faça isso depois. Não querendo desperdiçar mais um segundo, ela levantou-se e puxou-o em direção à cama, onde ela o despiu de suas roupas, bem como das suas, antes de saborear cada centímetro do corpo dele de cima a baixo. A essa altura, não havia realmente como voltar atrás. Nem meio-dia depois que o clã da espada imortal entregou seu título, Renxia entregou sua primeira vez a Tian Yang, permitindo que sua espada penetrasse profundamente em seu corpo. Enquanto os outros clãs imortais os caçavam sem sono ou descanso, os dois se afogaram no abraço um do outro por dias, semanas até, ignorando o mundo lá fora. Enquanto Tian Yang estava deitado na cama, seu corpo encharcado de suor e outros traços remanescentes de sua paixão, ele murmurou suavemente, tente não morrer antes de mim. Com a cabeça apoiada no braço dele, Renxia sorriu satisfeita. Se todos próximos a você sofrem, então provavelmente vou morrer logo. Ela roçou a bochecha contra ele e acrescentou de forma brincalhona. Nesse caso, poderíamos muito bem fazer isso o mais frequentemente possível, para que você tenha mais memórias para relembrar quando eu me for. Você realmente é algo diferente. Tian Yang suspirou com um sorriso derrotado. Após apenas um breve descanso, Renxia não perdeu tempo. Fiel às suas palavras anteriores, ela iniciou outra sessão, seus movimentos cheios de energia e intenção, quase como se fosse a primeira vez. Capítulo 2266. Há um boato peculiar circulando, Renxia iniciou uma conversa enquanto descansava ao lado de Tian Yang na cama. O boato está relacionado aos clãs imortais? Tian Yang perguntou. Não exatamente. Então não me diz respeito, ele disse em um tom direto e indiferente. Você tem certeza de que não está interessado? Você pode se arrepender. Tian Yang estreitou os olhos levemente. Conhecendo o caráter de Renxia, ela não seria tão persistente em um assunto se não fosse sério ou se não estivesse relacionado a ele. Se há algo que você quer me contar, apenas me conte. Não há necessidade de fazer rodeios, ele suspirou. Renxia levantou-se de repente e posicionou-se em cima de Tian Yang, sentando-se em seu corpo. Então, com um sorriso divertido, ela falou. De acordo com este boato, alguém que afirma ser o Grande Mamute declarou-se recentemente o governante do continente desolado. Grande Mamute? Tian Yang ergueu as sobrancelhas com esse nome familiar. Renxia deu um aceno calmo e continuou. E pelo que as testemunhas dizem, ele é um monstro completo, com quase 4 metros de altura e um físico sem precedentes. Tian Yang disparou da cama após ouvir os detalhes, com os olhos arregalados de choque. Renxia, que estava sentada em cima dele, caiu para trás, mas recuperou-se graciosamente. Isso não soa como alguém que conhecemos? Ela riu. Tem que ser Kulas. Tian Yang exclamou. Ele finalmente percebeu porque o nome Grande Mamute era familiar. Era o nome da técnica que ele havia dado a Kulas, refinamento corporal do Grande Mamute. Qual é a reação dos clãs imortais?
Eles fizeram alguma coisa ainda? Ele perguntou então. Renxia enrolou os braços ao redor de seu pescoço, soltando um suspiro suave. Eu gostaria que você me mostrasse pelo menos um pouco da paixão que você sempre tem por Kulas. Você está dizendo que preferiria estar na situação de Kulas em vez do que você tem agora? Renxia ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. Não acho que o clã imortal esteja ciente de sua identidade. Ela mudou completamente de assunto. Claramente, ela estava satisfeita com sua situação depois de refletir sobre isso. O que te faz pensar assim? Tian Yang perguntou. Bem, este boato já está circulando há 2 semanas. Não há como os clãs imortais não terem ouvido, mas eles não mostraram a menor resposta. Eles estão se comportando como se nada tivesse acontecido. Além disso, a menos que eles tenham aprendido sobre a técnica de refinamento corporal do grande mamute com Kulas, eles não farão as conexões imediatamente apenas pelo seu tamanho. Dito isto, mesmo que percebam sua identidade, duvido que façam qualquer coisa contra ele agora, especialmente pelo quanto nós os enfraquecemos. Já se passavam mais de 300 anos desde a queda do clã da espada imortal, e durante todo esse tempo, os dois enfraqueceram implacavelmente a força dos clãs imortais. Uma vez intocáveis, esses clãs agora eram meras sombras de seu antigo poder. Mesmo se estivessem cientes do retorno de Kulas, ele estaria no final da lista de prioridades, com Tian Yang e Renxia no topo. Naturalmente, a infâmia de Tian Yang e Renxia não se limitava apenas aos clãs imortais. Por todo o céu divino, seus nomes ressoavam com medo e admiração. Tian Yang, o matador de imortais, e Renxia, a deusa da espada. Embora seus nomes causassem medo nos corações de muitos, tornando-se até um aviso usado para disciplinar crianças indisciplinadas, muitos também os reverenciavam. Afinal, eles fizeram o impensável ao desafiar os clãs imortais e levá-los à quase ruína. Mesmo que morressem amanhã nas mãos dos clãs imortais, a reputação dos clãs nunca se recuperaria, e a sombra de Tian Yang e Renxia pairaria para sempre sobre eles. Na verdade, após tantos anos de fracasso, não eram apenas as pessoas comuns. Até os próprios clãs imortais não acreditavam mais que poderiam derrotar Tian Yang e Renxia. Eu acho que sim. Tian Yang murmurou com um olhar pensativo em seu rosto. Você vai vê-lo? Renxia perguntou de repente. Tian Yang fechou os olhos e permaneceu em silêncio por um momento. Não, ele respondeu com uma voz clara. Sério? Os olhos de Renxia se arregalaram com surpresa, pois ela já havia se preparado para viajar para o continente desolado com ele. Por que não? Ela perguntou. Ele basicamente desapareceu no dia em que o resgatamos. Agora que sei que ele está vivo e bem, não vou colocá-lo em perigo arrastando-o para nossa confusão. Se eu for encontrá-lo novamente, será depois que tivermos apagado completamente os clãs imortais da existência, ele disse, sua voz cheia de determinação. Se eles encontrassem Kulas agora, o clã imortal definitivamente iria atrás de Kulas também. Dito isso, ainda devo ficar de olho nele, caso algo aconteça, ele acrescentou um momento depois. Como você vai fazer isso sem chegar perto dele? Vou contratar alguém para vigiá-lo. Você está agindo como um perseguidor. Renxia riu. Se é assim que parece, então que assim seja. Contanto que eu possa protegê-lo adequadamente desta vez, nada mais importa. Com essa determinação, Tian Yang e Renxia intensificaram seus ataques aos clãs imortais, movendo-se com um pouco mais de urgência do que antes, como se algo os tivesse impulsionado. O tempo continuou a passar, à medida que os clãs imortais enfraqueciam e perdiam influência, Kulas, agora conhecido como Grande Mamute, ascendia na direção oposta. Ele se tornou uma potência e uma figura de autoridade dentro do continente desolado, eventualmente estabelecendo-se como seu governante indiscutível. Embora Tian Yang buscasse a queda dos clãs imortais, ele nunca os enfrentou por meio de massacre direto. Ele não estava procurando por massacres. Se ele realmente quisesse destruí-los, ele poderia facilmente ter eliminado cada membro de seus clãs, além dos patriarcas. Em vez disso, ele escolheu uma abordagem diferente e atacou seus negócios e aliados, minando sua influência e destruindo sua reputação, matando apenas quando absolutamente necessário. Dessa forma, os clãs imortais foram forçados a assistir sua influência e poder decair em ano após ano, lenta e dolorosamente, muito parecido com a tortura que eles haviam infligido a Kulas. Capítulo 2267. 10 anos e 50 anos, 200 anos. Mais 200 anos se passaram, e os clãs imortais foram reduzidos a um estado quase irreconhecível. Eles não eram mais as potências arrogantes e intocáveis que já foram. Agora não eram diferentes de famílias comuns, evitados pelo resto do mundo, principalmente porque as pessoas temiam as consequências de ficar do lado deles. Afinal, Tian Yang atacava qualquer um que permanecesse próximo aos clãs imortais. Com seu poder reduzido a esse estado deplorável, Tian Yang poderia erradicá-los sempre que desejasse. No entanto, ele escolheu deixá-los persistir, permitindo que os remanescentes dos clãs imortais passassem seus últimos dias afogando-se em arrependimento por tê-lo ofendido. Quanto ao patriarca Gu e aos diretamente responsáveis por torturar Kulas, Tian Yang não mostrou tal misericórdia, e ele aleijou cada um deles, removendo não apenas seu cultivo, mas também seus membros. A essa altura, Tian Yang havia ascendido ao reino do Imortal Dourado, com Renxia logo atrás como Imortal de Prata. Embora seu tempo dentro do túmulo de Anzexian tenha acelerado muito seu cultivo, o crescimento de Tian Yang diminuiu drasticamente depois disso. Mesmo depois de consumir inúmeros tesouros para refinar sua aptidão, seu talento ainda era apenas acima da média. Renxia, por outro lado, continuou a avançar em um ritmo notável. Seu talento natural permitiu que ela reduzisse constantemente a lacuna entre eles. A única razão pela qual Tian Yang conseguiu chegar ao reino do Imortal Dourado foi principalmente devido a saquear a masmorra de confinamento imortal após aprender sobre seu
cofre e encontrar sua nova localização, caso contrário ele ainda seria um imortal de prata agora. Dito isto, o cultivo de Tian Yang era um pouco enganoso, já que ele também possuía inúmeras técnicas marciais poderosas que lhe davam uma vantagem massiva sobre outros cultivadores, permitindo-lhe derrotar a maioria ao redor de seu cultivo com facilidade. Você ouviu falar sobre o continente desolado? Ele não está mais isolado. Ren começou a conversa de repente enquanto bebiam chá em uma sala privada dentro de um restaurante sofisticado. Tian Yang pousou lentamente sua xícara de chá e respondeu: é claro, ao longo dos anos, Kulas estabeleceu sua própria família e império dentro do continente desolado. Então, sem aviso, ele isolou todo o continente, forçando a saída de todos que não faziam parte da raça gigante, uma raça que ele pessoalmente criou. Aqueles que ousaram resistir foram mortos à vista. Por causa disso, Tian Yang não podia mais vigiá-lo. No entanto, como apenas Kulas e sua família existiriam no continente, ele não estava muito preocupado. Dito isso, ele estava curioso sobre o motivo por trás do isolamento repentino. Já se passaram mais de 100 anos desde então, e tão abruptamente quanto o continente desolado havia sido isolado. Ele agora estava sendo reaberto ao público por razões desconhecidas. Agora que os clãs imortais não são mais um problema, você planeja visitá-lo? Ren Xia perguntou. Tian Yang levou um momento para responder. Não tenho certeza. Já se passou quase meio milênio desde que nos vimos pela última vez. Eu não ficaria surpreso se ele tivesse esquecido de mim. Você realmente está dizendo isso depois de todo esse tempo? Mas se você está realmente curioso para saber se ele esqueceu você ou não, vá vê-lo. Tian Yang ergueu sua xícara de chá e tomou um gole antes de responder. Acho que sim. Não é como se tivéssemos mais alguma coisa para fazer neste momento. Desde que alcançaram seu objetivo de derrubar os clãs imortais, a dupla abraçou uma existência tranquila, quase aposentada, vagando pelos céus divinos com lazer enquanto refinavam constantemente seu cultivo em paz. Com sua próxima jornada decidida, eles partiram para o continente desolado, agora chamado de Continente do Gigante. Embora o casal pudesse facilmente voar para seu destino, eles decidiram pegar o navio, já que nenhum dos dois estava com pressa para ver Kulas. A jornada para o Continente do Gigante despertou as memórias amargas que Tian Yang há muito havia enterrado, desde seu primeiro encontro com a família Huang, o verdadeiro início de seu caminho como cultivador, até o túmulo de Anzexian, onde ele conheceu Huang Xiaoli, Kulas e Ren Xia. Mesmo depois de centenas de anos, essas memórias permaneciam vívidas, ressurgindo tão nitidamente como se tivessem acontecido apenas ontem. No que você está pensando? Ren Xia perguntou a Tian Yang, que estava olhando silenciosamente pela janela de seu quarto de luxo, um dos maiores e mais luxuosos do navio, desde que zarparam. Eu nunca te contei sobre minha primeira jornada ao continente desolado, contei? Tian Yang murmurou, sua voz tingida de nostalgia distante. Você me contou muitas coisas sobre si mesmo, mas sempre evitou falar sobre o continente desolado. Tian Yang olhou para ela com um sorriso caloroso. Você está disposta a ouvir sobre isso agora? Ela acenou silenciosamente com a cabeça. Sem mais delongas, Tian Yang começou a contar sua história para Ren Xia, desde seu primeiro encontro com Huang Xiaoli, seu primeiro amor, até o encontro deles. Depois de ouvir a história de Tian Yang, Ren Xia finalmente entendeu a profundidade de seu ódio pelos clãs imortais, algo de que ele nunca havia falado abertamente. Sua história não apenas revelou o motivo por trás de sua busca implacável por eles, mas também o momento exato em que Tian Yang se tornou o homem que era hoje, o homem que ela amava. Foi uma história trágica, mas Ren Xia não pôde deixar de se sentir grata pelo caminho que ela esculpiu. Se um único detalhe do passado tivesse mudado, ela talvez nunca tivesse cruzado o caminho de Tian Yang, condenada a permanecer nada mais do que uma ferramenta de sua família. Talvez o verdadeiro motivo pelo qual recusei visitar Kulas antes não fosse porque eu não queria perturbar a paz de Kulas, mas porque eu simplesmente não estava pronto para retornar ao continente desolado. Tian Yang suspirou. Bem, como você está se sentindo agora? Ren Xia perguntou. Tian Yang olhou para ela com um sorriso gentil. Se não fosse por você eu não estaria aqui agora. Os olhos de Ren Xia se arregalaram com deleite brilhando dentro deles. Não dizendo nada, ela pegou sua mão e o puxou para a cama, onde se abraçaram apaixonadamente até que o navio chegasse ao seu destino. Capítulo 2268. Atenção, estimados passageiros. Chegaremos ao nosso destino, o continente desolado, agora conhecido como Continente do Gigante, em breve. Por favor, preparem-se para desembarcar. A voz do capitão ressoou pelos alto-falantes. Parece que não fomos atacados por bestas marinhas desta vez. Tian Yang pensou enquanto observava calmamente o horizonte, onde uma vasta extensão de terra apareceu lentamente, tornando-se mais clara e maior a cada momento que passava. Meia hora depois, a voz do capitão retornou. Chegamos ao nosso destino. Obrigado a todos por embarcarem com o Leão Roxo hoje. Se desejam retornar para casa, haverá outro navio chegando em 2 semanas. Após desembarcar do navio, Tian Yang e Ren Xia começaram imediatamente a vagar pelo continente para ver se algo havia mudado. Uau, eles realmente remodelaram todo este lugar, não foi? Ren Xia comentou depois de espalhar seu sentido divino e ver as mudanças. Quando visitaram pela última vez durante a exploração do túmulo de Anzexian, os únicos caminhos neste continente eram aqueles esculpidos naturalmente ao longo de incontáveis anos de desgaste. Mas agora, estradas adequadas se estendiam diante deles, largas, estruturadas e surpreendentemente massivas em largura, quase como se fossem feitas para bestas grandes, e não para humanos. As cidades haviam mudado tão dramaticamente quanto as estradas, completamente transformadas e expandidas várias vezes. Mesmo os menores edifícios agora pareciam altos e imponentes, enquanto as maiores estruturas subiam tão alto que pareciam perfurar as nuvens. E não foram apenas as estradas e edifícios que mudaram. Todo o continente em si cresceu para uma escala imensa, tão vasta que os humanos que vagavam por ele eram reduzidos ao tamanho de formigas em comparação. Quanto aos habitantes deste continente, todos da raça gigante eram pelo menos 3 vezes maiores que um humano adulto. Deixando de lado seu breve encontro com Kulas na masmorra de confinamento imortal, este foi o primeiro avistamento verdadeiro de Tian Yang e Ren Xia da raça gigante.
Apesar da raça ter existido por mais de um século, os gigantes nunca ultrapassaram as fronteiras de seu continente, então vê-lo só era possível aqui. Como eles cresceram tanto? Kulas ensinou a todos a técnica de refinamento corporal do grande mamute? Renchia perguntou em voz alta depois de ver os gigantes. Tian Yang respondeu, a técnica de refinamento corporal do grande mamute não é algo que qualquer um possa aprender. Mesmo que Kulas passasse a técnica para todos na raça gigante, apenas alguns deles seriam capazes de atingir tal nível de maestria, sem mencionar o método de cultivo extremo que ela exigia. Então como você explica a raça gigante? Não me diga que eles são todos filhos de Kulas. Descobriremos se perguntarmos a ele. Os dois entraram na cidade mais próxima para pedir informações. Ei, você sabe onde posso encontrar o grande mamute? Tian Yang aproximou-se de um gigante que passava e perguntou. Grande mamute? Você quer dizer Sua Majestade, o imperador gigante Kulas? O gigante respondeu. O quê? Os olhos de Tian Yang se arregalaram ao ouvir o nome de Kulas sendo pronunciado. Desde quando Kulas parou de esconder sua identidade? Vendo o rosto confuso de Tian Yang, o gigante explicou. Grande mamute era o nome de guerreiro do imperador gigante. Ele agora usa seu nome verdadeiro. Ele parou de esconder porque está ciente da queda dos clãs imortais? Renchia falou com Tian Yang usando transmissão de voz. Ou ele agora é poderoso o suficiente para que os clãs imortais não o assustem mais, ele disse. De qualquer forma, por que você está procurando o imperador gigante? Ele não é alguém que você pode encontrar só porque quer, o gigante perguntou de repente. Somos seus conhecidos, disse Tian Yang. Embora ele pudesse ter afirmado ser amigo de Kulas, ninguém acreditaria nele, então ele escolheu a opção mais crível. O gigante estreitou os olhos e deu a eles um olhar suspeito. Qual é o seu nome? Ele perguntou então. Tian Yang não hesitou em dar seu nome verdadeiro. Tian Yang. Os olhos do gigante se arregalaram de surpresa. Vê você é Tian Yang? Sério? Ele exclamou. Tian Yang ergueu as sobrancelhas e perguntou. Você me conhece? Claro. Ele acenou. Não há ninguém entre a raça gigante que não saiba seu nome desde que o imperador gigante Kulas nos disse para ficar de olho em você. Então ele está me esperando? Tian Yang murmurou. Com certeza. O imperador gigante disse para enviar você em sua direção no momento em que víssemos você. O gigante não perdeu tempo apontando em uma direção específica e disse. Você pode encontrar o imperador gigante na cidade do mamute colossal. Quando você o encontrar, por favor, diga a ele que fui eu, Karan, quem o enviou. Tudo bem. Tian Yang acenou, parecendo um pouco sem palavras. A propósito, vocês são filhos de Kulas? Renchia perguntou de repente. Quem são vocês? Ela apontou para Tian Yang e disse, esposa dele. Ah, então você deve ser Renchia. Você também me conhece? Foi a vez de Renchia ficar surpresa. Sim. Karan acenou antes de continuar, e para responder a sua pergunta, cada gigante é, de certa forma, filho do imperador gigante, já que todos recebemos o sangue de sua família. No entanto, apenas aqueles que possuem a linhagem mamute são considerados seus verdadeiros descendentes. Então ele não ensinou a técnica de refinamento corporal do grande mamute a vocês? Renchia continuou a perguntar. O quê? Não há como isso acontecer. Karan respondeu com uma expressão de surpresa. Apenas seus verdadeiros descendentes teriam tal privilégio. No entanto, todos nós fomos abençoados com uma técnica de refinamento corporal pelo imperador gigante. Por que você está fazendo essas perguntas? Apenas curiosidade. Bem, se você quiser saber mais, por favor, encontre o imperador gigante. Ele tem esperado sua chegada por muitos anos agora. Agora, se me dão licença. Karan fez uma reverência educada antes de retomar seu dia. Tian Yang e Renchia não ficaram na cidade e partiram pouco depois. Então eles nunca aprenderam a técnica de refinamento corporal do grande mamute com Kulas, mas receberam seu sangue. Isso significa que seu sangue é o segredo por trás da raça gigante? Isso está ficando cada vez mais interessante. Renchia perguntou em voz alta enquanto eles seguiam para a cidade do mamute colossal. Capítulo 2269. Enquanto Tian Yang e Renchia seguiam em direção à cidade do mamute colossal, eles encontraram várias bestas mágicas que só existiam dentro do continente dos gigantes. Não apenas eram tão massivas quanto os gigantes, mas também possuíam uma força esmagadora que excedia em muito seu nível de cultivo. Por exemplo, uma besta mágica no primeiro nível de Imperador Divino exibia proezas de combate comparáveis a um ancestral divino, que era um reino inteiro acima. Além disso, as bestas mágicas eram naturalmente mais fortes do que os cultivadores do mesmo reino, e quando comparadas aos humanos, a diferença tornava-se ainda mais imensa. Céus, eu nunca vi bestas tão massivas antes, comentou Renchia após abater um pássaro gigante que tinha quase 300 metros de comprimento. Você acha que elas também absorveram um pouco do sangue de Kulas? Ela olhou para Tian Yang e perguntou. Eu não consigo entender por que Kulas daria seu sangue para essas bestas, ele disse enquanto balançava a cabeça. Renchia pensou por um momento antes de falar. Ouvi dizer que a raça dos gigantes possui uma força imensa, muito além da dos humanos. Até mesmo um gigante comum que nunca treinou poderia dar a um experiente refinador corporal uma luta difícil. Talvez as bestas neste continente fossem fracas demais antes, então Kulas as fortaleceu. Isso é, na verdade, muito lógico. Tian Yang concordou com seu raciocínio. No entanto, será que o sangue dele pode fazer algo assim? Ele então questionou. Não é isso que a técnica de refinamento corporal do grande mamute faz? Ela o transforma em um gigante? Renchia perguntou. Não, ela não os torna grandes automaticamente, mas permite que a pessoa que a aprendeu tenha a habilidade de transformar seu tamanho à vontade. Eu também aprendi o refinamento corporal do grande mamute, sabe? Embora eu não esteja nem perto do nível de Kulas, sou capaz de me tornar maior se quiser. O quê? Esta é a primeira vez que ouço falar disso. Renchia exclamou, seus olhos brilhando de empolgação.
Se você pode ajustar o tamanho do seu corpo à vontade, isso significa que você também pode ajustar o tamanho do seu, daquele? Renxia perguntou, seu olhar baixando para a espada entre suas pernas. Que tipo de pergunta é essa? Tian Yang franziu a testa, parecendo ligeiramente ofendido. Renxia riu. Ah, não estou tentando dizer que não estou satisfeita com o seu tamanho atual, se é isso que o preocupa. Estou apenas curiosa. Tian Yang suspirou. Como diabos eu vou saber? Eu nunca tentei. Ele baixou a cabeça para olhar para sua virilidade e silenciosamente tentou usar o refinamento corporal do grande mamute nela. Funcionou? Renxia perguntou com um leve sorriso. Quem sabe? Sem responder a ela, Tian Yang continuou voando para a cidade do mamute colossal. Espere, você não pode me deixar na curiosidade assim. Renxia gritou em voz alta enquanto o perseguia. Nos dias seguintes, Renxia continuou importunando Tian Yang por uma resposta. No entanto, ele a ignorou. Eventualmente, eles chegaram ao seu destino. Então está aí a cidade do mamute colossal. É ainda maior do que eu imaginei, e eu estava sendo bem generosa com meus palpites, Renxia comentou enquanto pairavam diante da magnífica cidade. Embora a cidade fosse muito maior e mais extravagante do que as outras, o que realmente a destacava era o majestoso castelo que dominava metade de sua área. A estrutura era tão imensa que nem mesmo uma fileira de uma dúzia de montanhas altíssimas poderia cobrir seu comprimento de ponta a ponta. Acho que devemos ir direto para o castelo, Tian Yang disse. No entanto, logo quando se aproximaram do castelo, vários gigantes apareceram diante deles, bloqueando seu caminho. Humanos não são permitidos além deste ponto, disse um deles. Meu nome é Tian Yang, e estou aqui para encontrar o imperador gigante Kulas. Tian Yang? Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Após um momento de silêncio, um deles falou, siga-nos. Tian Yang e Renxia seguiram esses gigantes, mas não foram levados para dentro do castelo. Em vez disso, foram levados a um prédio fora do castelo. Onde é isso? A sala de interrogatório. Alguém estará aqui em breve para verificar sua identidade. É mesmo? Tian Yang e Renxia sentaram-se calmamente na mesma cadeira, que era massiva o suficiente para acomodar várias pessoas com facilidade. Algum tempo depois, uma bela mulher de cabelos dourados e olhos cor de esmeralda entrou no prédio. Embora sua aura pertencesse inequivocamente a uma gigante, seu corpo não era maior do que o de um humano comum. Sentando-se à frente deles, ela perguntou, você é aquele que afirma ser Tian Yang? De fato. Então farei várias perguntas a você agora. Se você falhar em apenas uma, será executado por ousar nos enganar, ela disse. Sem dar a eles a chance de responder, a mulher começou a fazer suas perguntas. Como você conheceu o imperador gigante pela primeira vez? Tian Yang respondeu calmamente. Eu estava à beira da morte quando ele apareceu e me salvou com um pouco de remédio. A mulher escreveu imediatamente sua resposta em um grande pedaço de papel. Quais foram os tesouros que o imperador gigante lhe deu dentro do túmulo de Anzexian? Tian Yang levantou uma sobrancelha e disse, isso aconteceu há várias centenas de anos, então me deu um momento para pensar. Ele fechou os olhos e relembrou todos os tesouros que recebeu de Kulas, que os obteve nos testes que completou. Quantas trocas o imperador gigante teve com um certo indivíduo de sobrenome Gu? Que droga! Como eu vou saber disso se eu estava ocupado lidando com outro cara? Duvido que até o próprio Kulas saiba a resposta. A mulher não disse nada e apenas anotou sua resposta. Quando foi a última vez que você encontrou o imperador gigante? Ela então perguntou. Na prisão de confinamento imortal. Aliás, ainda estou esperando um agradecimento da parte dele. Várias perguntas depois, a mulher levantou-se e disse, terminei por aqui. Voltarei assim que verificar sua identidade. Sem dar detalhes, ela deixou o prédio. Capítulo 2270. Depois que ela saiu, a mulher loira entrou no palácio. Algum tempo depois, ela parou diante de uma silhueta colossal solitária sentada em um grande trono no final da sala. Retornei, pai. A mulher curvou-se para ele. Como aquele homem que afirma ser Tian Yang pareceu para você? A silhueta perguntou. Bem, eu nunca o conheci antes, então não posso realmente dizer se ele é real ou não. No entanto, ele respondeu as perguntas com bastante calma. Ela disse. A silhueta estendeu seu braço massivo, grosso o suficiente para carregar montanhas, em direção a ela e acenou silenciosamente. A mulher assentiu e ofereceu-lhe o pedaço de papel no qual havia escrito as respostas de Tian Yang. A sala inteira ficou em silêncio absoluto enquanto a silhueta lia as respostas. Um momento depois, o palácio inteiro tremeu quando a silhueta explodiu em gargalhadas. Pepai? A mulher exclamou, parecendo confusa. Traga-o até mim. Ele falou com uma voz exigente e urgente, recusando-se a dar mais explicações. Sim, a mulher disse antes de sair apressadamente. Enquanto isso, enquanto Tian Yang e Renxia esperavam pelo retorno da mulher, o solo tremeu de repente sob eles, seguido pelo som inconfundível de alguém rindo. Que presença poderosa, Renxia comentou, sentindo a energia que ondulou pelo ar com aquela risada. Deve ser Kulas. Acho que ele acabou de receber minhas respostas, disse Tian Yang. Minutos depois, a mulher retornou. Venha comigo. O imperador gigante o convocou, ela disse. Tian Yang e Renxia seguiram-na, enquanto um grupo de guardas gigantes o seguia atrás, observando cada movimento deles para garantir que não tentassem nada suspeito. Eles entraram no palácio pouco tempo depois e continuaram seguindo a mulher pelos salões massivos. Enquanto caminhavam, um dos guardas falou de repente com uma pitada de hesitação na voz. Sua Alteza, aquela voz agora há pouco. Foi. Sim, foi meu pai. Surpreendente, não foi? Ela respondeu sem parar ou olhar para trás. Sim, nunca ouvi Sua Majestade rir dessa maneira antes. Nem eu. A mulher virou-se para olhar para Tian Yang e continuou. Se ele está rindo porque está com raiva por um impostor ter aparecido ou se ele é o verdadeiro. Acho que descobriremos em breve. Tian Yang levantou uma sobrancelha. Impostores aparecem com frequência alegando ser eu? E como eles saberiam sobre meu relacionamento com Kulas? Ela respondeu. Muitos humanos vêm buscar uma audiência com o imperador gigante. Às vezes, um de nós menciona seu nome acidentalmente, já que fomos instruídos a lembrá-lo, e esses humanos aproveitam a chance, alegando ser você apenas para conhecer o imperador gigante. Como terminou?
Renxia perguntou com curiosidade na voz. Não muito bem, a mulher respondeu. E não apenas para os humanos que mentiram. O imperador gigante ficou furioso na primeira vez que isso aconteceu, e muitos sofreram naquele dia, gigantes ou não. Desde então, começamos a exigir verificação antes de deixarmos qualquer um que afirme ser Tianyang encontrar o imperador gigante. Eventualmente, eles chegaram ao seu destino. A mulher bateu nas portas colossais e chamou, pai, sou eu. Eu os trouxe. Por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Então, as portas se abriram com tal força que uma violenta rajada de vento surgiu, ameaçando puxar todos para dentro da sala. Uma voz, autoritária e real, ressoou no momento seguinte. Entre. Ainda assim, não conseguia esconder totalmente a empolgação fervendo por baixo. Tianyang e Renxia avançaram calmamente, entrando na sala na penumbra. Mas no momento em que os outros tentaram seguir, a voz trovejou com força esmagadora. Não permitirei que ninguém interfira em nossa reunião. Sua voz autoritária passou por Tianyang e Renxia, empurrando os outros para trás. As portas bateram com força um instante depois, sem produzir o menor ruído. Dentro da câmara, os olhos de Tianyang foram imediatamente atraídos para a figura colossal sentada em um grande trono. As sombras escondiam seu rosto, mas a luz do sol iluminava o resto dele claramente. Seu corpo era titânico além da razão, uma fortaleza de músculos com veias tão largas quanto rios percorrendo sua estrutura. Após um momento de imobilidade, Tianyang quebrou o silêncio primeiro. Não parece que estou me encontrando com um amigo, muito menos com um irmão de juramento. A silhueta colossal, que parecia rígida e imóvel como uma montanha, tremeu de repente ao som de sua voz. Ah, meu Deus, que indelicado da minha parte. A empolgação de ver você novamente deve ter nublado meus sentidos por um momento, a silhueta disse, levantando-se lentamente do trono. Assim que ele saiu da plataforma e entrou na luz, Tianyang pôde finalmente ver o rosto de Kulas novamente após centenas de anos. Embora ele tivesse amadurecido e agora ostentasse uma barba curta, Tianyang ainda reconheceu Kulas instantaneamente. Antes que qualquer um deles pudesse falar, o corpo massivo de Kulas começou a encolher, condensando-se rapidamente até que ele ficasse do tamanho de um humano adulto comum. Eu agradeço. Não acho que meu pescoço aguentaria olhar para cima para você por muito tempo, Tianyang disse com um sorriso. Como eu poderia compartilhar palavras com meu irmão de juramento enquanto olho para ele de cima? Kulas respondeu, seu sorriso correspondendo ao de Tianyang. Você parece estar bem, pelo menos muito melhor do que quando o vi pela última vez, disse Tianyang. Kulas coçou a cabeça sem jeito e disse, antes mesmo de eu poder agradecer por me tirar daquele lugar, devo pedir desculpas por não reconhecê-lo. Eu até o ataquei. Ele baixou a cabeça e pediu desculpas em um tom sincero. Sinto muito por não ter conseguido reconhecê-lo. Tianyang balançou a cabeça calmamente. Realmente não há necessidade de pedir desculpas. Eu nem o culpo. Droga, se eu estivesse no seu lugar, provavelmente também não teria me reconhecido. Kulas levantou a cabeça e riu. Aposto. Você não tem ideia de quantas vezes me drogaram ou usaram ilusões, tentando extrair informações sobre você. Uma expressão de culpa apareceu no rosto de Tianyang enquanto ele respondia. Honestamente, eu deveria ser o único a pedir desculpas. Se eu tivesse ido salvá-lo mais cedo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 2271. Salvar-me mais cedo, hein? Kulas murmurou antes de balançar a cabeça. Embora tenha sido bastante doloroso e parecesse uma eternidade no início, eu rapidamente me acostumei com isso, com a dor física, quero dizer. Devido à técnica de refinamento corporal do grande mamute que você me deu, não apenas consegui elevar meu temperamento corporal a um nível extremo, mas parou de ser doloroso depois de alguns meses. Quanto à tortura mental, levou muito mais tempo para superar. Levei anos para perceber que tudo o que eu precisava fazer era parar de acreditar no que via. Assim que eu fiz, tornou-se muito mais fácil de suportar. Dito isto, eu não era próximo de muitas pessoas, se é que era de alguma, então elas geralmente usavam você para me atormentar. Se tenho que ser honesto, fico feliz que isso tenha acontecido. Afinal, se não fosse, eu não estaria na minha posição atual agora. Não só superei toda a minha família durante o auge deles, como também ganhei uma família de verdade que não me trairia por causa de alguma pressão. Kulas falou sem quase nenhuma pausa, mal parando para respirar. Falando na minha família, ouvi o que você realizou. A queda dos clãs imortais. Você finalmente alcançou seu objetivo. O que antes era ridicularizado como tolo e impossível, você tornou realidade. Eu queria ajudá-lo, mas fazer isso teria diminuído sua conquista. Então eu me contive e observei daqui. Ei, tenho feito o meu melhor para ficar quieta para que vocês dois possam ter um momento. Mas vocês estão agindo como se eu nem estivesse aqui. Eu também tive participação na queda dos clãs imortais, sabe? Renxia finalmente se manifestou. Kulas desviou seu olhar para ela e no instante em que o fez, tornou-se visivelmente mais frio tênue, mas impossível de não notar. Ele estava claramente descontente com a presença de Renxia. Por que você teve que vir aqui também? Ele suspirou, nem se dando ao trabalho de esconder seu descontentamento. Renxia estreitou os olhos para ele. Não me lembro de ter feito nada para merecer essa reação, especialmente porque não nos falamos desde o túmulo de Anzexian. Diga-me, você não amadureceu nem um pouco durante todos esses anos? Você não fez nada? Kulas zombou. Você tocou meu irmão com suas mãos sujas, embora eu a tenha avisado para não fazer isso. O que você está tramando, sua maldita raposa? Está tentando roubar as técnicas dele? Ou você tem outros motivos ocultos? Quantos homens você já prendeu até agora? Essa filha da puta. Posso bater um pouco de bom senso nele? Renxia perguntou a Tianyang enquanto arregaçava as mangas. Oh, você quer lutar? Venha então. Sempre quis socar essa sua cara irritante pelo menos uma vez. Kulas disse, levantando seus braços grossos como um boxeador. Tianyang beliscou a ponte do nariz e suspirou. Não consigo acreditar que vocês dois ainda estão presos nesse feudo infantil. Eu estava pronta para ser legal. Renxia protestou, mas ele insultou meu caráter, sugerindo que eu sou uma vadia, mesmo que você seja o único com quem já estive. Querido, você pode me defender. Que durante nossa primeira conexão, eu jorrei sangue depois que você me penetrou com sua espada. A mandíbula de Tianyang caiu com a descrição de Renxia.
Eu não diria que jorrou sangue, mas com certeza estava lá. Ele respondeu em um tom constrangedor. Espere, o que diabos você está me fazendo dizer? Isso não prova nada. Kulas então disse. Há muitas maneiras de fingir algo assim. Aposto que você faz isso com todo mundo que conhece. Porra, já chega desse bastardo rude. Vou espancá-lo até a morte. Não tente me impedir. A aura de Renchia subiu no momento seguinte. Haha, me espancar até a morte? Uma mera imortal de prata como você? Adoraria ver você tentar. Kulas também liberou sua aura, revelando que seu cultivo estava no nível de imortal verdadeiro. Chega! Tian Yang rugiu de repente, sua voz sacudindo a sala inteira. Tanto Renchia quanto Kulas recolheram suas auras após um breve momento de silêncio. Kulas, você pode confiar nela. Tian Yang continuou enquanto olhava Kulas nos olhos. Ela esteve ao meu lado desde que o resgatamos e lutamos com nossas vidas em risco várias vezes. Droga, ela até salvou meu traseiro muitas vezes. Se não fosse por ela, nenhum de nós estaria onde estamos agora. Após um momento de silêncio, Kulas explodiu em gargalhadas. Acho que passei dos limites com minhas piadas. Minhas desculpas. Piadas? Você realmente espera que eu acredite que você estava apenas brincando? Renchia franziu a testa. Kulas deu de ombros e respondeu calmamente, estou totalmente ciente do seu relacionamento com Tian Yang. Toda vez que alguém menciona o nome dele, o seu vem logo em seguida. Até um cego poderia ver sua devoção por ele. Eu só queria provocá-la um pouco. Considere como reembolso por todas as vezes que você me irritou no passado. Se você acredita em mim ou não, depende de você. Vamos deixar isso por aqui. Tian Yang disse então. Renchia não disse nada, balançando a cabeça silenciosamente. Vamos continuar nossa conversa em outro lugar. Em algum lugar mais confortável e acolhedor, Kulas disse. Tudo bem. Os três deixaram a sala pouco depois. Preparem um banquete e tragam nosso melhor chá para minha habitação particular. Kulas disse aos guardas que esperavam do lado de fora. Se como vossa majestade ordena. Os guardas imediatamente se apressaram. Isso significa. A mulher loira murmurou enquanto olhava para Tian Yang. Sim, ele é o verdadeiro. Kulas assentiu. Deixe-me apresentá-los um ao outro. Tian Yang está em minha filha mais nova, Xiemei. Xiemei, este é meu irmão de juramento, Tian Yang. Não há ninguém em quem eu confie mais do que nele neste mundo. É uma honra conhecê-lo, senhor. Xiemei curvou-se apressadamente, pega de surpresa pelo comentário chocante de Kulas. Eu imaginei que ela fosse sua filha quando os guardas a chamaram de Alteza, mas a mais nova? Quantos filhos você tem? Tian Yang olhou para ele com os olhos arregalados. Curioso? Então apresentarei todos eles a você mais tarde. Kulas riu. Capítulo 2272. Assim que chegaram ao destino, Kulas virou-se para olhar para Xiemei e ordenou a ela. Eu quero que você reúna seus irmãos na sala do trono e espere pelo meu retorno lá. Todos eles? Ela perguntou para esclarecer. Todos eles. Como desejar, pai. Depois de fazer uma reverência para eles, ela se virou e desapareceu pelos corredores. Assim que se sentaram, Kulas disse. Enquanto esperamos o chá chegar, por que não começamos com o que você estava fazendo dentro do legado de Anzexian? Vamos. No entanto, Tian Yang balançou a cabeça e recusou calmamente. Não é que eu não queira te contar. Eu simplesmente não posso. É para a sua segurança. Para a minha segurança? Kulas ergueu uma sobrancelha. Eu sou o imperador gigante, sabe? Eu aprecio a preocupação, mas posso lidar com qualquer coisa que você jogar em mim. É inútil. Renchia interrompeu. Eu perguntei muitas vezes, mas ele sempre se recusava a me contar, dizendo a mesma coisa. O que há de tão perigoso nisso, afinal? Você só está nos contando algo. Como isso poderia ser um problema? Kulas disse, parecendo genuinamente confuso. Tian Yang balançou a cabeça. Infelizmente nem eu entendo completamente. Apenas saiba disso, ainda existem coisas por aí muito além da nossa compreensão. Após um breve silêncio, Tian Yang continuou. Dito isto, posso contar algumas coisas que fiz lá dentro, como que Anzexian deixou para trás. Apenas diga isso desde o começo. Tian Yang sorriu e começou a contar a ele sobre o layout interior da caverna e o tesouro inestimável que Anzexian deixou para trás. Estranho como soa, havia uma pequena cachoeira naquela caverna, e a água não era água de forma alguma. Era um elixir que aguçava o foco a um grau incrível. Com a ajuda dele, minha eficiência de cultivo disparou. Foi isso que realmente acelerou meu progresso. Depois, havia prateleiras de anéis espaciais cheias inteiramente de pílulas de longevidade, milhares e milhares delas. E elas eram do tipo inestimável sem limite de consumo, o que significa que eu poderia tomar quantas quisesse e estender minha vida infinitamente. Tanto Renchia quanto Kulas encararam-no com olhos arregalados, cheios de descrença. Devo interrompê-lo. Pílulas de longevidade sem limites de consumo. E aos milhares. Kulas disse, com as sobrancelhas franzidas de dúvida. Isso beira o impossível. Tais pílulas são excepcionalmente raras e inestimáveis. Como Anzexian poderia ter acumulado tal quantidade? Tian Yang deu de ombros. Qual é o sentido de mentir sobre tais coisas? Você consumiu todas elas? Renchia perguntou. Eu consumi a maioria delas, mas guardei algumas como lembrança. Tian Yang procedeu a retirar 2 pílulas e as colocou sobre a mesa. Posso? Kulas perguntou enquanto suas mãos pairavam sobre uma, seus olhos brilhando de curiosidade. Vá em frente. Eu as guardei para que pudesse dar uma para vocês dois, de qualquer maneira. Renchia e Kulas pegaram a pílula e a trouxeram para perto de seus olhos, inspecionando-a com grande interesse. Uau! Esta realmente é a pílula da longevidade celestial irrestrita, Renchia murmurou, atordoada. Eu só vi uma na minha vida inteira, e isso foi quando eu ainda estava com minha família, de longe. Alguém como eu nem sequer tinha permissão para tocá-la. Elas são ainda mais raras agora, já que pararam de aparecer no mercado há centenas de anos, Kulas disse.
para Anzexian ter tantas. Talvez ele fosse o criador. Ninguém nunca descobriu quem as fez em primeiro lugar. Kulas desviou seu olhar para Tian Yang e falou com um sorriso rígido. E você consumiu milhares delas? O que você estava pensando? Você não está satisfeito com sua longevidade já quase ilimitada como um imortal? Está relacionado à informação proibida, ele deu de ombros. De qualquer forma, além das pílulas e da cachoeira, havia também uma cama de cultivo lá dentro. Não sei do que ela era feita, mas acelerou meu cultivo várias vezes quando me sentei nela. Eu gostaria de ter conseguido tirá-la da caverna, mas ela estava presa lá. Isso soa como outro tesouro inestimável, a plataforma da ascensão celestial, para ser exato, Renchia observou. Existem muitas variedades com diferentes efeitos, mas mesmo as mais fracas valem uma fortuna. Minha família tinha uma, mas era reservada apenas para o patriarca, Kulas disse. Esqueça vê-la, eu nunca cheguei nem perto dela. Quem diabos é esse Anzexian afinal? Renchia se perguntou em voz alta. Nós não sabemos quase nada sobre ele, além de que ele foi o primeiro a alcançar o reino imortal. Sabendo de sua vasta fortuna agora, não estou nem um pouco surpresa. E aqui está outra coisa que Anzexian deixou para trás. Tian Yang produziu várias ervas de seu anel espacial, as mesmas que estavam crescendo sob a cachoeira. Como ele não era um alquimista, ele não foi capaz de usá-las, então simplesmente decidiu guardá-las. Céus! Renchia levantou-se em choque. Você tem alguma ideia do que são estas? Os ingredientes para preparar a pílula da longevidade celestial irrestrita, certo? Ele disse. Não apenas isso. Eles são tesouros inestimáveis usados em uma variedade de pílulas de alto nível. Eles estão quase extintos hoje em dia. Mas não é por isso que estou surpresa. Você sabe. Kulas falou de repente normalmente, você os armazena em recipientes usados especificamente para tais tesouros para que eles não percam seus efeitos. O quê? Tian Yang ergueu as sobrancelhas em surpresa. Eu apenas os joguei dentro do meu anel espacial. Eles estão inúteis agora? Claro que não. Isso apenas significa que seus efeitos serão enfraquecidos. Kulas levantou-se e caminhou até suas gavetas, onde retirou uma grande caixa de madeira. Aqui, coloque-os aqui dentro. Isso selará o aroma deles e os manterá frescos pelo tempo que estiverem contidos. Obrigado. Tian Yang seguiu suas instruções. Mas eu ainda não tenho uso para eles agora. Eu não preciso de mais pílulas de longevidade, também. O que devo fazer com eles? Kulas ponderou por um momento antes de responder. Eu conheço um alquimista. Se você quiser, posso pedir a ele para preparar uma pílula usando esses materiais. Isso beneficiará muito o seu cultivo. Sério? Isso seria ótimo. Tian Yang concordou imediatamente. Capítulo 2273. Quando Tian Yang terminou de contar sua experiência dentro da caverna de Anzexian, o chá havia chegado. Estas folhas de chá são exclusivas deste continente, eu mesmo as cultivei, Kulas disse enquanto servia uma xícara para cada um deles. Quando Tian Yang tomou um gole, ele sentiu imediatamente uma mudança dentro de seu corpo. Seu físico havia sido refinado, como se ele tivesse acabado de passar por uma intensa sessão de tempero corporal. Meu corpo está ficando um pouco dolorido. Chás não deveriam ajudar você a relaxar? Eu sinto exatamente o oposto agora, Tian Yang disse com um sorriso rígido. Kulas explodiu em gargalhadas com seu comentário. Relaxar? Essa palavra nem sequer existe no dicionário da raça gigante. Isso não vai me dar um corpo tão grotesco quanto o seu, vai. Renchia murmurou enquanto ela colocava apressadamente sua xícara, temendo que seu corpo pudesse se tornar muito musculoso para o gosto de Tian Yang. Ei, a quem você está chamando de grotesco? Você não tem ideia de quanto esforço foi necessário para alcançar este físico. Kulas protestou, exibindo seus músculos com orgulho. Isso não é algo que você consegue apenas bebendo chá, então não há necessidade de se preocupar. O chá apenas fortalece sua base e repara a maior parte dos danos em seu corpo, até mesmo o tipo que pílulas de restauração não podem curar. A razão pela qual você está se sentindo dolorida é porque seus músculos acabaram de ser restaurados. Kulas lançou um olhar para Renchia e suspirou. Eu não entendo seu gosto. O que há de tão atraente naquele físico ossudo seu? Não há nada para sentir além de pele e osso. Eu não espero que alguém construído como uma montanha ambulante entenda. Seu cérebro provavelmente é feito inteiramente de músculo, também Renchia retrucou. Kulas riu e virou-se para Tian Yang. Por que eu não te apresento a algumas mulheres aqui? Uma vez que você experimentar os músculos delas, você nunca mais vai voltar para aquele esqueleto ao seu lado. Você está procurando uma briga? Renchia disparou. Como você ousa sugerir que meu querido durma com outra mulher bem na minha frente? O que há de errado com isso? Não é incomum um homem ter várias esposas, especialmente se eles forem poderosos. Eu tenho mais de 20 esposas agora. Ou você pretende mantê-lo só para você? Eu sei, Renchia respondeu, cruzando os braços, uma sugestão de defensiva em sua postura. Eu não gosto da ideia de compartilhá-lo. Mas se ele realmente se apaixonasse por outra pessoa, eu preferiria aceitar do que deixar o ciúme destruir o que temos. Tian Yang balançou a cabeça e disse, duvido que eu vá amar outra pessoa, especialmente porque não estou mais saindo em aventura sozinho. Então você não precisa se preocupar com isso. Nunca diga nunca, Kulas disse. Tudo bem, vamos deixar este tópico para trás. Por que você não me conta o que você tem feito? Especialmente depois que nós resgatamos você da masmorra de confinamento imortal. Kulas recostou-se, fechou os olhos e cruzou os braços, afundando em um silêncio sem palavras. Ele quebrou o silêncio um momento depois. Sinceramente, eu mal me lembro de qualquer coisa depois que fui libertado. Minha mente não estava estável, então devo ter vagado por algum tempo. Quando recuperei meus sentidos, eu já tinha acabado neste continente. Então você se lembra de se declarar o governante deste continente? Por que você fez algo que apenas traria atenção para si mesmo? Tian Yang perguntou. Eu agi por instinto. Provavelmente ele respondeu. Provavelmente? Mesmo depois que recuperei meus sentidos, eu não estava totalmente curado, Kulas disse com um suspiro. Minha personalidade não era nada como é agora, e levou centenas de anos para se recuperar. De fato, eu não voltei totalmente ao meu eu original até pouco antes de eu reabrir o continente.
Então vamos esquecer a razão por trás de suas ações. Como você criou a raça dos gigantes? Eu ouvi de um gigante que você concedeu seu sangue a eles. Ah, esse gigante chamava-se Karan. Tian Yang não esqueceu sua promessa de dar o nome do gigante a Kulas. Isso não é totalmente correto. Kulas disse. Meu sangue é excepcionalmente potente, ao ponto de que até mesmo meus filhos têm dificuldade em refiná-lo, muito menos as pessoas comuns. O que eles carregam não é meu sangue direto, mas o de meus filhos, derivado da minha linhagem, mas muito mais fraco em comparação. A única vez que dei meu sangue foi no início, quando eu não tinha percebido totalmente o poder da minha linhagem. E como isso funciona? Certamente eles não nasceram como gigantes. Ele balançou a cabeça. Não, qualquer um que não nasceu da minha linhagem direta começou como um humano comum. Foi somente depois que eles absorveram e refinaram minha linhagem que eles se tornaram gigantes. Sua linhagem, então não foi um resultado da técnica de refinamento corporal do grande mamute? Tian Yang murmurou. Nosso entendimento das linhagens ainda é limitado. Como você passou a possuir a sua? Através de tentativa e erro, eu suponho. E eu nunca compartilharia a técnica de refinamento corporal do grande mamute com pessoas comuns. Mesmo dentro da minha própria família, eu só ensino a eles metade do método completo. As bestas maciças são obra sua também? Renxia perguntou. Sim, nós gigantes possuímos força extraordinária, e as bestas comuns não representam mais nenhuma ameaça para nós, o que é um problema, já que dependemos delas para treinamento. Então nós as fortalecemos dando-lhes nosso sangue. Ele continuou. Claro, o treinamento não é a única razão. Elas também são nossa fonte de nutrientes. Bestas minúsculas nem sequer preencheriam as lacunas entre nossos dentes. Alguém pode receber sua linhagem e se transformar em gigante? Tian Yang então perguntou. Kulas hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Claro que não. Muitos morreram tentando se tornar gigantes. Mas nós não forçamos ninguém a seguir nosso caminho. Não é diferente das seitas no mundo exterior, exceto que em vez de ensinar técnicas de cultivo, nós oferecemos a chance de passar pela transformação em um gigante. Qualquer um que deseje força pode escolher isso. Como alguém faria para solicitar tal coisa? Eu não notei qualquer forma de recrutamento. Você se surpreenderia com quantos nos procuram. Kulas respondeu com um sorriso. A maioria pergunta sobre nossos métodos por simples curiosidade, mas alguns realmente desejam se tornar gigantes eles mesmos, mesmo que isso os prenda a este continente pelo resto de suas vidas. Capítulo 2274. Ouvindo as palavras de Kulas, Tian Yang finalmente expressou a pergunta que pairava em sua mente desde que aprendeu sobre a raça gigante. Eu tenho me perguntado sobre isso há muito tempo, mas por que nenhum de vocês se aventura além do continente? No início presumi que fosse simplesmente uma preferência, que os gigantes escolhessem permanecer aqui, mas pelo que você está dizendo, soa como se vocês não tivessem escolha. Existe algo prendendo seu povo a esta terra? Kulas balançou a cabeça. Não, nada nos prendendo, ele explicou. É apenas que o mundo exterior não está pronto para enfrentar nossa raça. Quando nos estabelecemos pela primeira vez, alguns gigantes deixaram o continente. Cada um deles enfrentou escrutínio e assédio, provocação constante, suspeita e hostilidade. Nenhum deles retornou sem ferimentos. É por isso que decidimos permanecer neste continente. Aqueles que vêm aqui já estão cientes da nossa existência, e mesmo que tentem nos assediar, estamos cercados pelos nossos companheiros. Claro, não permaneceremos isolados neste continente para sempre. Uma vez que nossa raça gigante for conhecida por toda parte, nós partiremos. Dê a isso alguns milhares de anos. Embora a raça gigante existisse há centenas de anos, os céus divinos eram tão vastos que a maior parte do mundo permanecia alheia a eles, particularmente aqueles que viviam em regiões rurais. Sem mencionar que o continente dos gigantes havia se isolado por algum tempo. Dito isto, não temos pressa em sair deste lugar. Estamos bastante satisfeitos com nossas vidas atuais, afinal, disse Kulas. De qualquer forma, quais são seus planos agora que vocês derrotaram os clãs imortais? Ele então perguntou ao casal. Tian Yang e Renxia trocaram olhares um com o outro. Nós temos vivido uma vida tranquila e pacífica desde então, e não temos planos de mudar esse estilo de vida tão cedo, Tian Yang disse. Então vocês não estão fazendo nada em particular? Nesse caso, o que vocês acham de ficar aqui comigo? Tenho procurado um novo parceiro de treino, mas não é fácil encontrar um decente, já que não há ninguém neste continente que possa sequer me desafiar hoje em dia. Você quer que a gente more no continente dos gigantes? Tian Yang murmurou. Claro, vocês podem morar aqui no palácio comigo. Temos muitos quartos sobrando. Nós também cuidaremos de todas as suas comodidades. Você tem certeza? Eu não quero me intrometer na sua família. É o mínimo que posso fazer pelo meu irmão jurado que salvou minha vida. Tian Yang olhou para Renxia e perguntou. O que você acha? Quer ficar aqui por um pouco? Renxia deu de ombros. Eu não me importo onde ficamos, contanto que eu esteja com você. Tian Yang sorriu, então está decidido. Ele virou-se para enfrentar Kulas e disse. Por favor, cuide de nós, meu novo parceiro de treino. Ha ha ha. Eu é que deveria dizer isso. Kulas riu alto. Eles continuaram conversando por mais um dia. Tudo bem, que tal conhecermos o resto da minha família agora? Eles já devem ter se reunido, Kulas sugeriu de repente. Parece bom. Tian Yang e Renxia seguiram Kulas de volta para a sala do trono onde se conheceram pela primeira vez. Quando chegaram e entraram na sala, foram imediatamente recebidos por mais de 100 olhares. Lá dentro, 133 gigantes estavam alinhados de forma ordenada. Os olhos de Tian Yang se arregalaram de surpresa quando ele viu a cena. Todos eles são seus filhos? Ele perguntou. Nem todos. Alguns deles são minhas esposas. Ele respondeu com um sorriso orgulhoso. Parece que você tem feito mais do que apenas brincar de imperador nos últimos 100 anos.
Renxia observou. Em vez de se ofender, Kulas riu com as palavras dela. Ele se aproximou de sua família e declarou em voz alta: estes dois ficarão conosco por algum tempo. Aquele à minha esquerda é meu irmão jurado e melhor amigo Tian Yang. Aquela à minha direita é sua esposa. Agora quero que todos vocês se apresentem, começando pelo mais velho. Ao seu comando, o homem que estava na extremidade esquerda deu um passo à frente e apresentou-se em voz alta: eu sou o mais velho. Meu nome é Du Xiaowen. Então a mulher que estava logo ao lado dele deu um passo à frente e falou: eu sou sua mãe e a primeira esposa, Du Xianyun. Um por um, sua família se apresentou sem pausas, quase como se tivessem praticado para este momento. Finalmente a mais jovem deu um passo à frente. Eu sou a mais jovem, Xie Mei. Infelizmente minha mãe morreu logo após meu nascimento. Kulas então disse a Tian Yang: como você provavelmente pode dizer pela apresentação deles, os filhos levam o sobrenome da mãe. A razão é simplesmente que eu abandonei meu sobrenome, da mesma forma que minha família me abandonou. Tian Yang então deu um passo à frente e disse: Kulas já me apresentou, mas eu sou Tian Yang, e ficarei aqui por algum tempo para ser seu parceiro de treino. Se vocês tiverem alguma dúvida ou apenas quiserem conversar, não hesitem em me procurar. Vamos todos nos dar bem. Embora ninguém tenha falado, Tian Yang podia sentir seus olhares intensos fixados nele. Alguns continham simples curiosidade, mas a maioria carregava motivos que eram muito menos inocentes. No entanto, isso não significava necessariamente que suas intenções fossem maliciosas. Você não vai se apresentar também? Kulas perguntou a Renxia. Por quê? Você já me apresentou, e eu realmente não tenho mais nada a acrescentar. Se você diz... Ele virou-se para sua família e disse: estão todos dispensados. Eles fizeram uma reverência imediatamente antes de sair da sala. Alguns deles pareciam querer falar com Tian Yang, mas no final, eles seguraram suas línguas e saíram sem dizer nada. No final, Xie Mei parou brevemente diante de Tian Yang e disse: vamos conversar mais tarde. Estou bastante interessada no mundo exterior. Com certeza. Tian Yang assentiu. Entrarei em contato com você mais tarde, então. Xie Mei fez uma leve reverência antes de sair da sala. Capítulo 2275. Uma vez que ficaram sozinhos novamente, Kulas disse: seu quarto já está sendo preparado enquanto falamos, então vamos conferir a área de treinamento, vamos? Vamos. Tian Yang assentiu. Kulas então os levou para os fundos do palácio, onde um jardim de flores de plantas massivas e desconhecidas estava crescendo. Enquanto caminhavam pelo caminho do jardim, Kulas explicou: é aqui que cultivo minhas folhas de chá. Como você as cultiva? Renxia perguntou. Kulas mostrou um sorriso misterioso no rosto. Vocês têm certeza de que querem saber? Renxia franziu a testa com suas palavras ameaçadoras e rapidamente disse: é melhor você nos contar, especialmente porque você nos deu isso. Kulas soltou uma risada. Eu as cultivo em solo especial, solo que foi infundido com meu sangue. Seu sangue, de novo. Você considera isso algum tipo de tesouro universal que melhora tudo que toca? Se vocês estão preocupados com efeitos colaterais, não se preocupem. Fizemos testes extensivos até termos certeza de sua segurança para consumo. Claro, isso vale para as bestas mágicas lá fora também. E quantas pessoas morreram durante esses testes? Renxia perguntou com um escárnio rápido. Ninguém morreu. Na pior das hipóteses, alguns tiveram dores de estômago por várias semanas. Assim que deixaram o jardim, chegaram a um pátio vazio com um único guarda protegendo uma plataforma circular com símbolos de matriz gravados por toda ela. Este súdito humilde saúda sua majestade. O guarda curvou-se no momento em que os viu. Kulas deu um leve aceno de reconhecimento antes de falar com Tian Yang. Estamos quase lá. Um momento depois, eles estavam na plataforma antes de serem teletransportados para um novo local. Onde estamos? Tian Yang murmurou ao se encontrar parado em uma plataforma massiva enquanto cercado por água. Estamos dentro de uma dimensão separada, uma completamente isolada do mundo exterior, ele explicou calmamente. O quê? Tian Yang ergueu as sobrancelhas, claramente confuso. Neste ponto da história, o conceito de criar o próprio mundo ainda estava em sua infância, e pouquíssimas pessoas estavam cientes de que tal feito era possível. Como isso funciona? Tian Yang perguntou. É semelhante a como um anel espacial ou bolsa de armazenamento funciona. Em palavras mais simples, estamos atualmente dentro de um anel espacial massivo. Não apenas é muito mais massivo, mas também pode conter seres vivos. Aqui dentro, não importa quanto dano façamos durante nosso treinamento, isso não afetará o mundo exterior. Como alguém cria seu próprio mundo? Renxia perguntou. Não é fácil nem barato. Não apenas requer uma quantidade tremenda de recursos, mas você também precisará manter o mundo após sua criação. Quanto a como eles são criados, vocês precisarão perguntar ao especialista que criou o mundo em primeiro lugar. Estou apenas fornecendo as pedras espirituais necessárias para operá-lo. E quão caro é manter o mundo? Renxia continuou a perguntar. Este mundo é relativamente pequeno, mas mesmo um mundo deste tamanho custa cerca de 100 milhões de pedras espirituais para criar e milhares de pedras espirituais por dia para mantê-lo. Se vocês treinarem aqui e danificarem o lugar, isso poderia facilmente consumir mais de 100 mil pedras espirituais para reparos. Céus! É tão caro assim? Você está literalmente jogando dinheiro fora neste ponto. Por que você não cria apenas um campo de treinamento normal? Isso definitivamente seria muito mais barato de criar e manter, mesmo se você o destruísse e tivesse que refazê-lo todos os dias. Bem, não tenho outros usos para pedras espirituais. Ganhamos mais do que jamais precisamos apenas vendendo nossos materiais para os mercadores que visitam nosso continente. Após uma leve pausa, ele continuou: mantenham isso entre nós, mas também temos várias grandes veias espirituais no continente, rendendo-nos centenas de milhares de pedras espirituais por dia. Veias espirituais, hein? Se a notícia se espalhasse, definitivamente haveria problemas, observou Tian Yang. As veias espirituais eram a única fonte confiável de pedras espirituais e a origem da maior parte que circulava no mundo. Quase todas eram controladas por grandes e poderosos antecedentes, e sempre que uma nova veia era descoberta, frequentemente desencadeava guerras ferozes enquanto inúmeros poderes lutavam pela propriedade.
Se várias veias espirituais existissem no continente do gigante, elas sem dúvida atrairiam inúmeros indivíduos gananciosos e ambiciosos. E embora a raça gigante fosse excepcionalmente poderosa e seu território difícil de alcançar, isso por si só não seria suficiente para impedir esse tipo de pessoa de causar problemas. Dado seu valor imensurável, o conhecimento de tais veias espirituais era tipicamente guardado de todos, incluindo dos aliados mais próximos. No entanto, Kulas compartilhou isso abertamente com Tian Yang e Renxia, demonstrando a extensão de sua confiança. Eu entendo que você é rico, mas ainda parece um pouco desperdício, Renxia disse, balançando a cabeça. Kulas sorriu. Se usássemos este lugar apenas como um campo de treinamento, então sim, mas ele também serve como um esconderijo e um cofre. Um cofre? Eu não vejo um, Tian Yang disse enquanto olhava ao redor, vendo nada além de água até onde o horizonte alcançava. Um único mundo pode ter múltiplas camadas. Este mundo tem 2 camadas, e estamos atualmente na primeira camada. Eu entendo. Quão intrigante, Tian Yang murmurou, o pensamento de forjar seu próprio mundo agitando-se dentro dele. Ao longo de suas batalhas com os clãs imortais, ele saqueou seus objetos de valor sempre que pôde, acumulando uma montanha de tesouros e pedras espirituais. Mas até este momento, ele não tinha ideia de como qualquer um deles poderia ser usado. Você está pensando no que eu estou pensando agora? Renxia falou de repente com ele. Sobre fazer nosso próprio mundo, um paraíso apenas para nós dois. Seria muito romântico, ela riu. Teremos que aprender o método para criá-lo primeiro, no entanto. Kulas então disse, vou apresentá-los ao especialista mais tarde, se vocês conseguirem me derrotar em uma partida. Tian Yang olhou para ele com uma sobrancelha erguida. Agora, Kulas confirmou. Capítulo 2276. Kulas saltou para o centro da plataforma e chamou Tian Yang. Não me diga que você tem medo de perder? Tian Yang sorriu com sua provocação e também voou para o centro da plataforma. Não chore quando eu vencer você, ele disse. Ha. Não apenas meu físico é superior, mas minha cultivação também. Kulas liberou sua aura e sua base de cultivação de verdadeiro imortal surgiu como uma onda massiva. No entanto, a água ao redor deles permaneceu parada, quase como se fossem apenas uma ilusão. Eu ficaria muito surpreso se você pudesse me machucar, muito menos me derrotar. Descobriremos em breve. A atmosfera ficou pesada enquanto ambos ficaram em silêncio. No instante seguinte, suas figuras desapareceram, apenas para colidir um batimento cardíaco depois, desencadeando uma poderosa ondulação que varreu todo o mundo. Oh, nada mal, comentou Kulas quando Tian Yang não foi imediatamente arremessado para longe. A maioria não consegue nem lidar com isso. Bem, eu não sou como a maioria, Tian Yang respondeu calmamente com um sorriso. Claro que não. Você estaria aqui se não fosse especial? Kulas riu alto enquanto continuavam a trocar golpes um com o outro, usando nada além de seus físicos. Os dois gradualmente aumentaram sua força a cada golpe, e embora Tian Yang tenha conseguido resistir por um tempo, Kulas inevitavelmente o dominou. Estou impressionado, chocado até, Kulas disse de repente. Você me forçou a usar 60% da minha força total. Dos meus 101 filhos, apenas 5 conseguem isso. E você é apenas um humano com um físico comum. Você esqueceu quem te ensinou a técnica de refinamento corporal Grande Mamute? Embora eu não esteja nem perto do seu nível, treinei esta técnica extensivamente ao longo dos anos, já que é a única técnica de refinamento corporal digna que conheço. Isso faz sentido. Mas você tem certeza de que não fez isso para satisfazer sua parceira? Kulas riu. As orelhas de Renxia tremeram com as palavras de Kulas. Então você pode usá-la para melhorar isso. Ela exclamou. Kulas olhou para ela com as sobrancelhas erguidas. O quê? Não me diga que você nunca usou isso nela? Você não tem ideia do que está perdendo. Tian Yang suspirou. Você quer lutar ou prefere falar bobagens? Não tenho energia para fazer ambos. Tudo bem. Kulas riu um pouco antes de colocar um rosto sério novamente. Você precisa de mais tempo para se aquecer? Ele então perguntou. Não, você precisa? Então vamos lutar a sério. Sua colisão subsequente não foi mais uma competição apenas de físico, e eles começaram a recorrer às suas técnicas marciais. Tian Yang alternava fluentemente entre inúmeros estilos enquanto Kulas permanecia firme, usando apenas suas técnicas de punho. Kulas nem sempre foi um lutador de punho. Uma vez, ele empunhou uma espada. Mas cada técnica que ele aprendeu com ela veio da família que ele agora desprezava. Por esse motivo, ele jurou nunca mais sacar uma lâmina. Outra razão era o simples orgulho. Ele não conseguia se convencer a depender de uma arma que não fosse sua própria carne. Entre refinadores corporais, isso era comum. Eles tinham um imenso orgulho de seus físicos e usavam seus corpos como suas armas primárias. Isso demonstrava tanto seu trabalho árduo quanto sua confiança. À medida que a luta se arrastava, Kulas, que estivera tão confiante em suas habilidades, começou a sentir a pressão aumentar contra ele. A sensação o desconcertou. Ele possuía um físico superior e uma cultivação mais alta, e apenas minutos atrás, ele havia dominado Tian Yang com um pouco mais da metade de sua força. Mas agora ele se viu mal conseguindo acompanhar os movimentos de Tian Yang, como se estivesse ficando mais lento. O que há de errado? Você está suando bastante aí, Tian Yang cutucou de repente. Isso é normal. Tian Yang sorriu fracamente. Você é incrivelmente forte, Kulas, ninguém pode negar isso. Mas você não sabe como usar essa força. No momento, você luta como uma fera selvagem. Seus movimentos são simples e previsíveis. Você depende demais da força bruta. Você está seriamente me dando uma lição? Kulas exclamou, parecendo totalmente sem palavras. É por isso que estamos treinando, não é? Tian Yang respondeu calmamente. Para expor as falhas um do outro e melhorar. Após algum tempo, Kulas desabou na plataforma, uma expressão confusa congelada em seu rosto. Eu, perdi? Ele murmurou em um transe. Ele não tinha ferimentos graves e os ataques de Tian Yang mal o haviam machucado, ainda assim, de alguma forma, ele havia sido derrotado. Você carece de experiência, Kulas, Tian Yang disse enquanto caminhava em direção a ele. Você provavelmente derrotou a maioria, se não todos, de seus oponentes com força absoluta e esmagadora, então nunca precisou depender de uma técnica adequada. Mas eu lutei contra os clãs imortais.
Você realmente pensou que eu os derrotei apenas com força bruta? Sem mencionar que tenho centenas de anos de experiência real enquanto você está recluso neste lugar. Quando foi a última vez que você esteve em uma situação de vida ou morte? Kulas ficou sem palavras, em parte pelo choque e em parte porque não tinha resposta. Apesar de sua força esmagadora, ele inegavelmente carecia de experiência. A última vez que ele lutou verdadeiramente foi durante seus primeiros dias, quando retornou ao continente desolado e teve que lutar para provar sua força. Nos últimos anos, ele dedicou a maior parte de seu tempo a governar o continente de sua sala do trono. Os momentos raros que podia reservar para a batalha limitavam-se a sessões de treino com seus filhos ou soldados. Em contraste com Tian Yang, que lutava quase todos os dias sob risco de vida, a disparidade entre eles era tão grande quanto a entre o céu e a terra. Após um momento de silêncio, Kulas explodiu em gargalhadas. Ha ha ha. Você é verdadeiramente incrível, Tian Yang, ele declarou abruptamente. Como esperado do meu irmão de juramento. Estou verdadeiramente feliz em ter alguém como você como parceiro de treino a partir de agora. Ele sentou-se e continuou, tudo bem, como prometido, apresentarei o especialista que criou este mundo para mim. Droga, vou até te ajudar a fazer o seu próprio. Obrigado, respondeu Tian Yang enquanto estendia um braço para ajudar Kulas a se levantar. Capítulo 2277. Após o treino, Kulas levou Tian Yang e Renxia para seus novos aposentos. Eu presumi que vocês dois quisessem viver no mesmo quarto, então só preparei este quarto. Se quiserem quartos separados, avisem-me, disse Kulas. Que atencioso Renxia observou. Mas você não está errado. Tian Yang entrou no quarto e expressou uma leve surpresa. Este quarto tem tamanho normal. Pensei que todos os quartos neste palácio fossem feitos para gigantes, ou você criou isso especificamente apenas para nós? Kulas sorriu e disse, sabe, há momentos em que sinto vontade de andar por aí no meu tamanho original, então há quartos aqui dedicados a humanos. Sem mencionar que recebemos hóspedes do tamanho de humanos o tempo todo. Entendo. Bem, tenho que voltar ao trabalho agora. Se precisarem de algo, não hesitem em pedir aos servos. Claro, vocês podem me incomodar quando quiserem, Kulas disse. Obrigado por tudo. Depois que Kulas saiu, Tian Yang e Renxia foram se familiarizar com seu novo espaço de convivência. Embora existisse dentro do palácio, o quarto era enorme, com vários outros quartos conectados. Vou tomar um banho, Tian Yang disse, já que ainda estava encharcado de suor após seu treino com Kulas. Claro, pouco depois que Tian Yang entrou no banheiro, Renxia entrou também. Sem aviso, é claro. Tian Yang estava descansando na banheira quando ela entrou, e após lavar rapidamente seu corpo, ela também entrou na banheira, descansando seu corpo esguio sobre o dele. Quanto tempo você acha que ficaremos aqui? Ela perguntou. Quem sabe? Não é como se tivéssemos qualquer outro lugar para estar. Eu acho que sim. Após vários minutos de silêncio, Renxia estendeu a mão para a espada pressionando suas costas e disse, assim que terminarmos aqui, quero experimentar o que Kulas mencionou. Sabendo que não pode evitar este assunto para sempre, Tian Yang soltou um longo suspiro derrotado. Está bem. Ele sabia que este momento chegaria quando o assunto foi mencionado pela primeira vez. Algum tempo depois, eles se mudaram para o quarto, onde Tian Yang demonstrou as capacidades da técnica de refinamento corporal Grande Mamute. Em vez de aumentar todo o seu físico, no entanto, ele focou a técnica em uma única área. Céus! Renxia encarou sua espada aumentada, seus olhos arregalados de excitação e um toque de nervosismo. Isso vai caber? Ela murmurou com uma voz semelhante à de um mosquito. Notando a hesitação em seu olhar, Tian Yang provocou. Não me diga que você vai fugir agora? Foi você quem sugeriu isso. Fugir? Não me insulte, Renxia disse, empurrando Tian Yang para baixo com uma força surpreendente. Ela o abraçou totalmente, aceitando sua espada aumentada sem hesitação. Uma breve careta de dor cruzou seu rosto, mas foi rapidamente substituída por um suspiro suave conforme o desconforto rapidamente se transformava em um calor avassalador. Parece que estou fazendo isso pela primeira vez de novo, ela observou com um sorriso brincalhão, olhos brilhando de desejo. Assim Tian Yang e Renxia começaram sua vida no continente do gigante com Kulas e sua família. Vários dias depois, Xiemei procurou Tian Yang, ansiosa para aprender sobre o mundo além do continente. Ele lhe contou sobre suas jornadas através dos céus divinos, suas palavras fluindo como histórias de um livro de lendas, como se estivesse lendo contos de fadas para uma criança. Obrigada, Sênior. Visitarei você novamente mais tarde. Algum tempo depois, Kulas abordou Tian Yang com o especialista que criou seu mundo. Este é Luan, o mestre de matriz de nível 6. Ele é o especialista sobre quem falei. É um prazer conhecê-lo, Sênior. Luan fez uma reverência educada antes de continuar. A criação de um mundo começa com símbolos de matriz. Então, a menos que você seja um mestre de matriz, é impossível criar seu próprio mundo. Tian Yang assentiu e disse, entendo. Embora eu não seja um especialista, estudei o símbolo de matriz ao longo dos anos. Dito isto, provavelmente não estou nem perto do nível necessário para criar meu próprio mundo. Não se preocupe. Mesmo que você seja um iniciante completo, estou aqui para ensiná-lo. Sério? Mestres de matriz não costumam ser ocupados? Especialmente um do seu nível? Luan sorriu e disse, tipicamente sim. No entanto, sou mestre de matriz exclusivo do Imperador Gigante, e ele me instruiu a ensiná-lo. Então você será minha prioridade até que possa criar seu próprio mundo. Nesse caso, ficarei aos seus cuidados. Kulas então falou, a propósito, lembra dos ingredientes que você me mostrou? Aqueles que encontrei na caverna de Anzexian. O que tem eles? Você já esqueceu? Eu disse que encontraria um alquimista para preparar um tesouro usando esses ingredientes. Ele chegará em um mês. Se você não quiser, avise-me. Não, vá em frente. Não é como se eu tivesse qualquer outro uso para eles.
Tian Yang retirou os ingredientes selados de seu anel espacial e entregou-os a Kulas sem hesitação. Avise-me quando estiver pronto. Claro. Daquele dia em diante, Tian Yang devotou-se a aprender símbolos de matriz sob a tutela de Luan, um mestre de matriz de nível 6 que era considerado no auge de seu ofício na época. Além de estudar símbolos de matriz, Tian Yang treinava com Kulas uma vez por semana. Ele também treinava com Renxia de vez em quando, mas seu outro tipo de treino, aquele que acontecia no quarto, acontecia quase todos os dias. Vários meses depois, Kulas deu a Tian Yang o tesouro completado que foi criado usando os ingredientes que ele encontrou na caverna de Anzexian. Esta é a pílula de ascensão desafiadora do céu. Kulas apresentou a pílula como se não fosse nada fora do comum. O que ela faz? Tian Yang perguntou. Kulas sorriu e respondeu, isso é um segredo. Você descobrirá quando a consumir. Você está me dizendo para consumir uma pílula com efeitos desconhecidos? Tian Yang ergueu as sobrancelhas, esquecendo que foi precisamente o que ele fez na caverna de Anzexian, várias vezes inclusive. O quê? Você acha que vou te envenenar ou algo assim? Kulas encarou. Claro que não. Tian Yang aceitou a pílula e acrescentou obrigado. Vou tomá-la mais tarde hoje. Naquele momento, ele não tinha ideia de quão preciosa e desafiadora do céu a pílula realmente era. Capítulo 2278. Venha me ver depois que consumir essa pílula. Até lá. Kulas não se demorou e partiu imediatamente. Tian Yang retornou ao seu quarto pouco depois para mostrar a pílula a Renxia. Você já ouviu falar da pílula de ascensão que desafia o céu antes? Ele perguntou a ela. Não, mas soa muito poderosa. Que tipo de pílula é essa? Eu não sei. Kulas não me disse. Ele disse que é uma surpresa. Renxia inspecionou a pílula por um momento antes de falar. Esta pílula contém ingredientes além daqueles que você deu a ele. Muitos deles, na verdade. Acho que descobrirei seu efeito em breve. Você vai consumi-la agora? Ele assentiu silenciosamente. Momentos depois, ele jogou a pílula na boca e fechou os olhos para se concentrar. A pílula dissolveu-se quase instantaneamente ao contato, inundando sua boca com um sabor medicinal rico antes de fluir suavemente por sua garganta. Renxia permaneceu silenciosamente ao seu lado, sua atenção fixada em cada mudança sutil em sua aura e físico. Então, sem aviso, uma tremenda explosão de energia explodiu do corpo de Tian Yang. A onda de choque resultante rasgou o quarto, destruindo cada peça de mobiliário em um instante. Céus! Que quantidade de energia é essa? Antes que Renxia pudesse sequer compreender totalmente a situação, ela notou que a cultivação de Tian Yang, que tinha apenas recentemente entrado no nível de Imortal Dourado, estava disparando para o próximo reino. No espaço de algumas respirações, a cultivação de Tian Yang atingiu o pico de Imortal Dourado e, após outro momento, surgiu para o próximo reino, tornando-se um imortal verdadeiro. No entanto, não parou por aí, e a cultivação de Tian Yang continuou a crescer. Foi apenas quando sua cultivação atingiu o pináculo do reino de Imortal Verdadeiro que sua aura começou a diminuir. Tian Yang abriu os olhos quase imediatamente e virou-se para Renxia com uma expressão perplexa. Renxia encarou de volta com exatamente a mesma expressão no rosto. Por quanto tempo eu estava cultivando agora há pouco? Ele perguntou em uma voz um tanto nervosa. 1 minuto, 2 minutos, no máximo, ela respondeu. Então ela perguntou. O tempo pareceu diferente para você? Tian Yang balançou a cabeça e explicou. Tudo aconteceu tão rapidamente que eu só consegui assistir. Eu nem fiz nada depois de engolir a pílula. Nunca vi a cultivação de ninguém subir tão rápido, Renxia murmurou. Mas logo, um olhar preocupado nublou seu rosto. É incrível que sua cultivação tenha melhorado tão rapidamente, mas temo que possa haver efeitos colaterais. Algo tão poderoso não pode ser sem pelo menos uma ou duas desvantagens. Tian Yang inspecionou seu corpo e disse, além da energia transbordante percorrendo meu corpo, não me sinto diferente. Ele então se levantou e continuou, mas devo falar com Kulas por precaução. Renxia assentiu, e os dois foram encontrar Kulas juntos. Você retornou mais rápido do que eu pensava. Kulas sorriu no momento em que os viu. Como foi a pílula? Foi incrível, um pouco boa demais, se tenho que ser honesto. O que você me deu, afinal? E preciso me preocupar com alguma desvantagem? Eu lhe disse o que lhe dei. A pílula de ascensão que desafia o céu. Kulas respondeu calmamente com um sorriso brincalhão no rosto. E você não precisa se preocupar com desvantagens porque não existem. Eu também consumi uma, afinal. Tian Yang ergueu uma sobrancelha e perguntou. É assim que você alcançou o nível de imortal verdadeiro? Ele assentiu, sim, e eu a consumi 100 anos atrás. Então, o que exatamente é essa pílula? É a primeira vez que ouço o nome dela. Renxia manifestou-se. É uma pílula que melhorará instantaneamente a cultivação de alguém em meio reino, mesmo que sejam imortais. Espere, meio reino? Você tem certeza? Tian Yang perguntou em uma voz duvidosa. Afinal, minha cultivação melhorou em quase 2 reinos. O quê? Kulas ergueu as sobrancelhas, parecendo confuso com sua declaração. Foi neste momento que Kulas percebeu que a cultivação de Tian Yang já havia atingido o nível de imortal verdadeiro. Não, estava no pico de imortal verdadeiro. Que diabos? Kulas exclamou enquanto se levantava com um olhar perplexo no rosto. Você estava apenas nos estágios iniciais de Imortal Dourado, então não poderia ter alcançado o nível de Imortal Verdadeiro, muito menos o pico com a pílula de ascensão que desafia o céu. Eu já estava no pico de Imortal Dourado quando consumi a pílula. Tian Yang balançou a cabeça. Eu não sei o que lhe dizer, já que a pílula é sua. Kulas ficou em silêncio por um longo momento para ponderar as possibilidades. Poderia ser devido aos ingredientes que você me deu? Eles eram muito mais potentes do que o que usei para minha própria pílula, afinal. No entanto, mesmo assim, não deveria ter aumentado o efeito da pílula tão drasticamente. Agora você está me deixando preocupado.
Tian Yang suspirou. Kulas limpou a garganta de forma desajeitada antes de falar. Venha comigo. Faremos com que um alquimista dê uma olhada na sua condição. O alquimista ainda está aqui? Não o que preparou a pílula, mas temos outro alquimista conosco. Kulas não ficou esperando e liderou Tian Yang imediatamente até o referido alquimista. Olá. Uma mulher gigante os cumprimentou pouco depois que Kulas bateu em sua porta. Você é uma das esposas de Kulas? Tian Yang reconheceu esta mulher. Embora esta seja apenas a segunda vez que ele a vê, ele se lembrou dela pela apresentação da família há alguns meses. E você é o irmão jurado de sua majestade. Irmão sênior Tian Yang, correto? Ela respondeu com um sorriso calmo. Shao Shuin, preciso que você faça um exame minucioso do corpo dele imediatamente. Kulas foi direto ao ponto. A mulher chamada Shao Shuin transformou-se no momento seguinte, encolhendo sua forma massiva até que ela estivesse na altura deles. O que há de errado com o corpo dele? Ele se machucou durante seu treino? Ela perguntou. Não, ele consumiu a pílula de ascensão que desafia o céu, e sua cultivação melhorou mais do que seria possível. Estou preocupado que algo possa estar errado com o corpo dele, Kulas explicou. Capítulo 2279. Entendo. Entre. Shao Shuin fez um gesto para que entrassem em seu quarto. Uma vez lá dentro e sentada, Shao Shuin continuou. Agora pode elaborar a situação para mim? O que foi diferente de quando você a consumiu? Kulas prosseguiu explicando a situação. Como a cultivação de Tian Yang aumentou em quase 2 reinos enquanto sua própria cultivação havia melhorado apenas pouco mais de meio reino. Meu primeiro pensamento foi que os ingredientes usados na pílula dele eram simplesmente de qualidade superior aos que eu tinha, ele disse, expressando sua conclusão. Isso é impossível. Shao Shuin respondeu imediatamente, seu tom firme e seguro. Eu estava lá quando a pílula foi preparada. Na verdade, eu até ajudei, então estou totalmente ciente da potência de seus ingredientes. Eles eram certamente superiores, e a pílula era inegavelmente de qualidade superior à sua, mas não a um grau que criaria uma diferença tão drástica. Então o que você acha que está acontecendo? Kulas perguntou. Shao Shuin virou-se para olhar para Tian Yang e respondeu. Terei que verificar o corpo dele primeiro. Vá em frente. Tian Yang estendeu o braço em direção a ela. Shao Shuin começou imediatamente a examinar o corpo dele com sentido divino, depois com olhar divino. Após um longo minuto de silêncio, ela soltou o braço dele e falou com uma voz perplexa. O corpo dele, não há nada de errado com ele. Se alguma coisa está em perfeitas condições. Quanto à pílula que ele consumiu, ainda consigo sentir sua energia, embora já devesse ter desaparecido há muito tempo. O que isso significa? Kulas perguntou. Em situações como estas, significa que ele conseguiu absorver uma porção maior que a normal dos efeitos da pílula. Ela explicou. Mesmo que uma pílula seja criada com eficiência total, as pessoas geralmente absorvem apenas 10 a 50% de seus efeitos, enquanto o restante é descartado. A quantidade exata varia muito dependendo de seu talento e se possuem um físico único. No entanto, o irmão sênior Tian de alguma forma reteve a porção da pílula que ele não conseguiu absorver, e ela continua a fortalecer seu corpo até agora. Quanto ao quanto ele absorveu da pílula, eu diria que algo entre 80 e 90%. Isso, soa como uma coisa boa? Ren Xia comentou. Isso é mais do que bom. Isso é literalmente sem precedentes. Fui alquimista durante quase toda a minha vida, e nunca encontrei ninguém que pudesse refinar mais da metade do efeito total de uma pílula. Você tem algum tipo de físico celestial? Kulas perguntou enquanto olhava para Tian Yang com um rosto surpreso. Tian Yang balançou a cabeça e respondeu confiantemente. Claro que não. Se eu tivesse nascido com tal físico divino, não teria lutado tanto no passado. Mesmo agora, meu talento é apenas acima da média. Acima da média? De acordo com quais critérios? Kulas perguntou. Da minha perspectiva, você já é um monstro. Ninguém que é apenas acima da média poderia me derrotar. Se fosse esse o caso, então o resto do mundo seria considerado abaixo da média na melhor das hipóteses. Shao Shuin encarou Kulas perplexa. Ela nunca o tinha visto elogiar ninguém a tal grau, nem mesmo seus próprios filhos. Você já verificou se possui um físico único? Ren Xia perguntou, interrompendo a conversa. Eu verifiquei, logo após me juntar ao monastério imortal. Eles examinam todos os novos discípulos para garantir que não haja um diamante escondido, ele disse. O monastério imortal? Nunca ouvi falar deles, Kulas disse. Ah, espere. Eu ouvi. Ele rapidamente se corrigiu. Eles não foram atacados pelos clãs imortais enquanto vocês ainda estavam em guerra uns com os outros? Sim, eles tentaram me atrair usando o monastério imortal como isca. Quase morri naquele dia. Tenho sentido curiosidade sobre isso desde que ouvi o que aconteceu, mas por que você mordeu a isca? Kulas perguntou. Isso é, uma certa figura surgiu na mente de Tian Yang. Eu não tinha nenhum apego real àquele lugar, e até perdi um amigo lá. Mas algo de bom resultou disso, a Anciã San. Anciã San? Você se lembra da mulher em quem gritei do lado de fora da tumba de Ansexian? Tian Yang perguntou. Oh, aquela senhora bonita? Claro, até me lembro de sua expressão perplexa. Aquela era a Anciã San, uma anciã do monastério imortal. Embora ela não seja minha mestra, ela sempre cuidou de mim e salvou minha vida várias vezes quando treinei imprudentemente como discípulo. Se eu fosse descrever nosso relacionamento, ele se assemelharia ao de irmãos, com ela como a irmã mais velha. Entendo. Então você voltou para salvá-la. Bem, você conseguiu? Kulas perguntou. Tian Yang balançou a cabeça. Não, ela não estava lá quando retornei. Muitas pessoas haviam morrido muito antes de eu aparecer, e procurei através de cada cadáver, mas ela não estava entre eles. Depois de passar por cada cadáver que pude, eventualmente desisti e fui embora. Então há uma boa chance de que ela não estivesse na seita naquele momento e ainda esteja viva, Kulas observou. Espero que isso seja realmente verdade, já que ainda lhe devo um pedido de desculpas por aquele dia, Tian Yang suspirou. Após uma breve pausa, Kulas retomou. Muito bem então, de volta ao nosso tópico principal. Embora seu corpo tenha sido examinado no monastério imortal, é possível que eles tenham falhado em fazê-lo minuciosamente porque seu equipamento não era suficiente.
Nem todas as seitas possuem as ferramentas adequadas, e apenas tesouros de alto grau podem identificar físicos de alto grau, especialmente naquela época. Considerando que se passaram centenas de anos desde seu último exame, eu diria que há uma chance muito alta de que esse seja o caso. Então eu deveria avaliar meu corpo novamente? Tian Yang perguntou. Onde posso ir para fazer isso? Kula sorriu e respondeu. Felizmente para você, temos exatamente o que você precisa já disponível aqui. Você realmente tem de tudo aqui, não é? Tian Yang sorriu. Claro, esta é a única maneira pela qual podemos sobreviver a uma vida tão isolada. Posso fazer o exame para você agora mesmo se quiser, Xiao Shuin disse. Então terei que incomodá-la um pouco mais. Tian Yang assentiu. Capítulo 2280. Uma vez que Tian Yang concordou em ter seu físico examinado, Xiao Shuin conduziu-o a outro quarto, onde um único dispositivo grande permanecia sozinho em seu centro. O dispositivo era preto como azeviche, sua superfície assemelhando-se à obsidiana polida. Com o formato de um caixão retangular, estava coberto por símbolos de matriz dourados que cintilavam suavemente, conferindo-lhe uma beleza de outro mundo. Eu estava esperando algo massivo, algo destinado a gigantes, Tian Yang comentou quando viu quão comum em tamanho era o dispositivo. Xiao Shuin sorriu. Você tem ideia de quantos materiais precisaríamos para construir um em escala gigante? Mesmo se tivéssemos os fundos, este mundo não tem recursos suficientes para fazê-lo. É assim então. Xiao Shuin procedeu entregando-lhe um pano branco e disse, remova todas as suas roupas e limpe todo o seu corpo naquele banheiro ali. Uma vez que terminar, vista isto e volte. Tian Yang não fez perguntas e simplesmente seguiu suas instruções. Vários minutos depois, ele saiu do banheiro vestindo nada além de um pano branco enrolado em sua cintura. Você tem um físico bem equilibrado. Você também é um refinador de corpo? Xiao Shuin questionou após ver seu físico refinado, nem muito musculoso nem muito magro. Embora eu tempere meu corpo ocasionalmente, eu não me chamaria de refinador de corpo, ele respondeu. Muito bem então, tudo o que você precisa fazer é deitar dentro deste dispositivo e esperar que eu termine. Uma vez que começar, você ficará submerso em líquido por alguns minutos, então não se surpreenda muito quando isso acontecer. Certo. Tian Yang entrou no dispositivo em forma de caixão, apenas grande o suficiente para contê-lo, e observou enquanto Xiao Shuin baixava a tampa selando lá dentro. Lá dentro estava completamente silencioso e totalmente escuro, tão imóvel que seus sentidos começaram a entorpecer em poucos momentos. Então, sem aviso, ele sentiu algo quente subindo ao seu redor, submergindo rapidamente seu corpo. Como um cultivador do reino de imortal verdadeiro, Tian Yang podia prender a respiração por dia sem dificuldade. Alguns minutos não representavam preocupação alguma. Algum tempo depois, Tian Yang sentiu o líquido drenando rapidamente, e momentos depois de ele desaparecer, Xiao Shuin abriu a tampa do dispositivo. Está feito, ela disse. Quando Tian Yang recuperou seus sentidos, ele pôde sentir instantaneamente o forte cheiro medicinal em seu corpo, presumivelmente do líquido. Quais são os resultados? Kulas perguntou, soando um pouco impaciente. Xiao Shuin olhou para o dispositivo, que não mostrava nenhuma reação, e respondeu com uma voz perplexa. Ele não tem um. O quê? Kulas franziu a testa. Como isso é possível? Eu não sei, mas o dispositivo não está reagindo de forma alguma. Isso só acontece quando o indivíduo não tem físico. Então não foi o físico dele que causou a taxa de absorção anormal da pílula? Kulas virou-se para olhar para Tian Yang e perguntou. Você tem certeza de que não possui uma linhagem especial? Eu não conheço meus verdadeiros pais, já que fui abandonado antes mesmo de poder engatinhar, mas também já testei meu sangue antes. Sem resultados. Também podemos examinar seu sangue aqui se você quiser, Xiao Shuin disse de repente. O que você acha? Já que estou aqui, pode ser. Muito bem. Sem demora, Xiao Shuin recuperou uma agulha carmesim de seu anel espacial e disse, não levará mais de 1 minuto. Só preciso coletar algumas gotas de seu sangue. Tian Yang assentiu e ofereceu seu braço a ela. Xiao Shuin prontamente picou seu dedo indicador com a agulha carmesim, extraindo algumas gotas de sangue. O sangue deslizou pela superfície da agulha e desapareceu, como se a agulha o tivesse absorvido. Momentos depois, a agulha começou a tremer e Xiao Shuin sentiu uma sensação quente, quase abrasadora, irradiando dela. Céus! Que tipo de reação é essa? Xiao Shuin exclamou, lutando para manter o controle sobre a agulha à medida que ela ficava insuportavelmente quente. Kulas e Renxia assistiram nervosamente enquanto Tian Yang engolia em seco com a reação da agulha. Eventualmente a agulha parou de se mover, e Xiao Shuin soltou um profundo suspiro. Nunca vi a agulha reagir tão intensamente antes, ela disse enquanto a trocava apressadamente para a outra mão. Quando ela o fez, uma impressão da agulha foi revelada em sua palma. A agulha havia ficado tão quente que realmente marcou sua pele. Você está bem? Tian Yang perguntou. Isso passará com uma pílula de recuperação, ela respondeu calmamente. De qualquer forma, a julgar pela reação da agulha, você definitivamente possui uma linhagem única. E não apenas isso, é provável que seja uma de alto grau. Linhagem de alto grau? Isso é impossível. Tian Yang murmurou com um olhar perplexo no rosto. Quão alto estamos falando? Kulas questionou com uma expressão séria. Xiao Shuin encontrou o olhar de Kulas e disse, quando examinamos sua linhagem de mamute, ela apenas mal se qualificou como grau divino. Mas a reação do irmão sênior Tian foi ainda mais forte. A linhagem dele é definitivamente pelo menos de grau divino. Kulas aspirou um ar frio com os resultados. Você ouviu isso, irmão? Você possui uma linhagem de grau divino. Não é algo. Kulas exclamou, virando-se para Tian Yang com ansiosa antecipação. Mas quando ele viu a expressão de Tian Yang, não havia alegria nela, apenas confusão. Grau divino? Deve haver um erro, Tian Yang disse rapidamente, rejeitando os resultados. Antes que Kulas ou Xiao Shuin pudessem responder, Renxia interveio. Espere um segundo, Kulas, quando você obteve uma linhagem de grau divino? Da última vez que eu vi, você tinha uma de grau imperial, assim como eu. Ambos viemos dos clãs imortais, lembra? Kulas explicou calmamente. Quando alcancei um certo domínio com o refinamento de corpo de grande mamute, ele transformou minha linhagem, aumentando-a para grau divino. No entanto, meus filhos estão apenas entre o grau real e o grau imperial. Então o irmão sênior Tian
Quem quer que sejam seus pais, eles devem vir de um histórico que supera até mesmo os clãs imortais. Shao Xuyin disse. Superar os clãs imortais? Eles já não são os mais renomados e poderosos que existem? Tian Yang perguntou, a confusão evidente. O nome deles pode ser o mais amplamente conhecido nos céus divinos, mas eles estão longe de serem os mais poderosos, Ren Xia respondeu. Mesmo no auge, havia pelo menos 3 famílias que eles nunca teriam ousado ofender. Tian Yang encarou-a com a boca aberta, claramente em descrença. Fim do vídeo.